Pode começar? Pode. Tá ao vivo. Estamos ao vivo? Eles diziam que a gente não ia começar pontualmente, né? É, sempre esses comentários. Não vai começar, não vai. Começamos, E aí? Lidem com Cadê isso. os pimbas? Cadê os pics? Começamos. Vai vir? Não vai vir, sabe Cadê por quê? as pessoas? As pessoas só querem saber da fortuna do Paulo Guedes, o pessoal quer saber de sorvete de coco, o pessoal quer, sabe, comer muqueca, o pessoal quer falar de avião, o pessoal quer dançar no picles, mas vocês não querem dar bola pro MBL, tá? Que é o único movimento que, de fato, luta por esta pocilga aqui que nós vivemos, tá? Lugar que as pessoas estão basicamente mortas, como meu WhatsApp morreu, tenho o que é necessário para esmagar minha rata. E estamos nessa situação grotesca, tá? E é por isso que eu digo boa noite, meus queridos amigos, estamos ao vivo aqui, eu e o prof. Ricardo Almeida, direto do MBL News. E é o seguinte, tem Rubinho na plateia, então já vai ter Rubinho aqui entrando para falar de PT. Porque é o seguinte, a gente tem hoje para falar, ó, da fortuna do Paulo Guedes. Né? Dessa questão que o Rubinho acho que pode até levantar aí, porque o gado tá falando, não, mas tem nada de errado! Eu vi umas threads dizendo Ele pode que isso é apenas um mecanismo usual que os empresários fazem para escapar dos impostos aqui no Brasil. É uma coisa assim. Não, mas assim, você sabe que eu não vejo isto como imoral. Eu acho que uma offshore é uma empresa num paraíso fiscal. Sim, piloto de Fórmula 1 mora em Mônaco, esportista, tem um monte de gente. Lógico. Eu não veria isso como um problema, não fosse ele ministro da Fazenda. E isso é ilegal. Porque ele também teria que ser um cara que dá o exemplo. Como é que o cara vai dar o exemplo fazendo exatamente o oposto? Ele controla a Receita Federal. Eu quero arrecadar, fiquem aqui, mas a minha empresa eu vou... Detalhe, ele é o comandante em chefe da Receita Federal. Ele toca a Receita Federal. Então como é que pode ele... Ó, gente, meu subordinado, por favor, melhorem a nossa arrecadação aqui, cobre mais de aqui. Enquanto isso, eu tô montando uma empresa, fique tranquilo, nas Ilhas Caimã, tá tudo resolvido. E fora que, assim, o cara não pode ser ministro da Fazenda com isso. Né? Então, assim, há um conflito de interesse. E acho que é legal tratar disso para estabelecer os termos disso aí. Falar do Ciro e do pessoal do PT, tá? E... Só vou dizer, eu avisei. Pois é, não, isso foi muito bom. Eu fiquei também com o sentimento de... Não que eu fico torcendo pro cara tomar paulada, nada. Pelo contrário, inclusive, assim, acho que ele tem que ir nos eventos, não necessariamente nesse do PT, que eles têm que aprender. Mas... ele, o Ciro, eu acho que ele tem que ir, porque de alguma maneira ele tá disputando ali aquele público, é uma questão de enfrentamento. Então, assim... Porque aí ele tem duas opções. Ou ele se acovarda, ele não vai para nenhum ato do PT, de aqui eu não entro porque não me deixam, ou ele tenta disputar público. Sim. A situação dele é uma. Agora, a situação de grupos como Livres, PSDB, MBL, etc., é outra completamente diferente. Ali, pessoas do campo democrático e de direita, liberais de centro, não tem o que disputar, não tem público para ninguém. Tem nada, é fechado. E outra coisa... vamos começar então o programa. Digite 1, vocês acham que a gente tem que começar o programa falando do Guedes. Digite 2, se é pra falar agora já do PT e do Ciro, tá? Vamos começar já com isso. E outra coisa, enquanto isso, já deem o like aí na live, porque tá com pouco like, tá com pouca gente, tô até assim, O pessoal acha que tá achando que voltou ao WhatsApp, tá todo mundo olhando, igual eu, tava olhando aqui no celular, tipo, todo mundo dando meia atenção aqui pra live. Não, só o meu não voltou. Meu WhatsApp não voltou. Mas eu tô tranquilo, eu não gosto de internet. Tá pau a pau o 2 com... O que era o 2? O 2 era o PT e o 1 era o Paulo Guedes. Eu acho que o 1 tá... Não sei. Começa mais 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. O 1 tá ganhando. 1. Então, mas assim, já que eles querem 1, só pra deixar eles cutucados, eu vou começar com o 2, então. Okay, só pra vocês entenderem o seguinte... Você falou de tarde sobre isso? Eu falei o seguinte, Ricardo, que nós avisamos... Tá? Muito. Nós avisamos. Houve uma pressão incessante por parte da imprensa e de diversos formadores de opinião para que a gente fosse aderir. Isso. 3, nada contra, mas pessoal do Livres já saiu, vamos juntar, todos juntos contra o fascismo e tal. Depois eles desistiram. Uma borda ali. 4, esses partidos, com todo respeito, me dou bem dele, gosto do Roberto Freire, Cidadanias e Verdes e Solidários, essas coisas todas, eles sempre estão assim, estão sempre numa eterna festa da democracia. Você gosta de democracia, Ricardo? Gosto. Eu também, cara. E de pizza, você gosta?
Mais de democracia. Ah, é? Eu gosto de pizza de democracia. Eu gosto de água quando eu tô com sede. Sabe essas platitudes? Olha, nós todos... Eu sou contra a fome, eu sou a favor da paz. Eu gosto de democracia muito! Entendeu? Nossa, legal. Tipo assim, vocês sabiam o que vocês estavam fazendo saindo com o PT? Vocês tinham que saber o que vocês estavam fazendo. E é importante colocar isso aqui, tá? Porque é o seguinte, nós nunca convocamos pro dia 12 o PT. Em nenhum momento. O que a gente foi, vamos aparar as arestas aqui para uma pessoa de esquerda se sentir à vontade. Até porque, vou dar um exemplo. Eu não me sentiria à vontade em uma manifestação, como eles fizeram ali, que tinham bonecões de funcionários do Correio com uma caixa na mão. Por quê? Entendi, isso aqui não é fora Bolsonaro, você está defendendo assim, é só contra a privatização dos Correios. Isso cabe numa manifestação ali, que era para ser uma manifestação... Não. Então, assim, como eu acho de bom tom eles não fazerem isso, era de bom tom a gente dar nosso sinal para pessoas de esquerda que quisessem ir, fossem ciristas anti-privatização. Vocês entenderam? Como a gente fez nossa parte, a gente está muito tranquilo agora para falar de todo mundo. Mas muito tranquilo. Sim. Não é? Claro. Então eu tratei isso hoje à tarde e agora a gente pode aprofundar. Porque é o seguinte, verdades precisam ser ditas. O pessoal da esquerda... Tá, e tem muita gente que tá no campo da esquerda, do pessoal do PDT, ao pessoal do PSB, ao pessoal do PCdoB. Esse galera é refém, é cativo do PT. Isso precisa ser dito em alto e bom tom. Vocês são escravos do PT, vocês não conseguem sair da mão do cara. O Ciro foi lá, tomou uma paulada e foi falar em fazer um pacto de não agressão. Pô, o Ciro é tudo seu vagabundo, tome-lhe porrada na cara, não sei o quê. E aí vai, PT, qual é, cara? Vamos, Ricardo, acho que é importante pra gente entender, porque isso tem a ver até com o discurso de terceira via e tal, e estabelecer os limites do que é democrático e o que é ser otário, entendeu? Exatamente. Vamos lá, a primeira coisa é o seguinte, como você falou, esses partidos, grupos e líderes, eles têm uma espécie de fetiche em ficar repetindo slogans do tipo, nós somos a democracia, nós temos que fazer a frente mais ampla do mundo, a frente tem que ser ampla, nós temos que dialogar com todos, etc. Veja, essas expressões, quando elas não têm um referente na realidade, se tornam expressões vazias, elas são expressões sem substância, sem objeto. Porque a tal da coisa, você pode até imaginar, fazer assim, uma imagem aqui. É como se você chegasse no ringue, e você tá no ringue sem nada, e o outro cara tá com um porrete pra te atacar, e você está dizendo, olha, nós temos que fazer a paz. Quando um não quer, dois não brigam. E aí o cara lhe bate, você cai no chão e você morre. Então a situação desses partidos, do Ciro, PDT, Cidadania, é uma situação análoga a essa que eu falei. E assim, e absolutamente todo mundo sabe disso, porque não é uma coisa que está acontecendo agora, isso vem acontecendo há muito tempo. O nível de hostilidade que o PT está hoje contra o Ciro Gomes é o mesmo nível de hostilidade que o PT esteve contra a Marina. É o mesmo nível de hostilidade que o PT teve contra todos os candidatos, todas as alternativas de esquerda que resolvessem fazer um discurso não alinhado. Eles são assim, eles não vão mudar desse jeito. E aí até eu escrevi no meu Twitter, imagina se o MBL fosse. Imagina se o MBL fosse. Imagina se o Kim, ao invés do Ciro, é o Kim. O que ia acontecer? A galera ia jogar pedra. A galera ia se preparar para pegar coisas, para atirar na cara do Kim. Isso que ia acontecer. A gente ia ser enxovalhado, ia ser enxotado da manifestação. Então não tem sentido você fazer uma manifestação em prol de qualquer bandeira se não existe condição de você ir lá e falar o seu discurso sem ser achincalhado. Nós, quando fizemos o dia 12, nós demos esta condição a todos os oradores. Não teve um orador que tivesse subido no nosso palco que tenha sido hostilizado. Ninguém. E olha que foi de tudo. Foi do Ciro, foi do Dória, foi da Simone Tebet, foi da Isa Pena, foi do Arthur, foi do Kim. Foi todo mundo. As pessoas estavam ali com os alinhamentos ideológicos os mais diversos e ninguém foi hostilizado, porque a gente garantiu que não ia ser. Então, a primeira coisa que você faz quando você vai negociar, isso deveria ser uma coisa básica, é perguntar o seguinte, peraí, você garante que a gente vai fazer nossa fala sem hostilidade? A gente vai fazer e depois vai voltar? É uma garantia, sim ou não? Se você viu que essa garantia não está posta, ou é apenas um discurso vazio, você não vai, simplesmente não vai. Agora, existe um medo, essa é a questão. Esses grupos, eles entram nesse jogo
muito mais enfraquecidos do que o PT. Por quê? O Lula não foi manifestação nenhuma. O Lula não usou as redes sociais dele para divulgar a manifestação. O Lula ficou simplesmente, e ele está à parte do processo. Ele ficou à parte do processo. Só que a pressão que o Lula recebe sobre isso é muito menor. Então um cara como o Ciro, ele recebe uma pressão gigante porque ele tem que dar certas demonstrações de que ele é muito anti-Bolsonaro, portanto ele está disposto a ir em qualquer manifestação, ao passo que o Lula não tem. Então ele já entra no jogo com uma desigualdade óbvia. Qual é a desigualdade? Ele tem que ficar demonstrando virtudes para um público de esquerda que não vai votar nele, que não estão a favor dele, ao passo que o Lula não precisa. Ele pode ficar dentro da casa dele, tranquilo, não fazer nada pela manifestação e ainda dizer que o PT está tomando a dianteira. Então essa é a situação que a gente está vendo. O ato de esquerda, também é importante que se diga, foi um ato relativamente pequeno, foi parecido com o nosso, talvez um pouco maior, eu vi algumas fotos do ato completo, mas também foi um ato não muito expressivo. Pro impeachment não resolve nada. Não resolve nada pro impeachment. Não serve para a luta do impeachment. Foi menor do que outros que a esquerda fez? Foi. E eles notaram que foi menor. E a situação está dada. A gente tem um cenário em que os dois polos que disputam o espaço, eles não são democráticos. Por que eu falo que eles não são democráticos? Porque eles não respeitam o ambiente de discussão democrática. Não existe esse respeito. Porque não há diálogo. Isso eu estava vendo, por exemplo, de várias pessoas de esquerda falando que o Lula e o petismo agiam como gado. Agia de forma parecida com o Bolsonaro. Pessoas de esquerda, não é só a gente não. Gente de esquerda e bem de esquerda. Dizendo isso com todas as letras. Que existe um gadismo do Lula, que não se pode criticar. Que quando você faz uma crítica às políticas econômicas do PT, o pessoal manda você calar a boca, porque o PT foi o governo, que também é um fato. Assim, o PT foi o único governo de esquerda na presidência, que a gente teve de esquerda mesmo. Então o PT ainda alega isso. Diz, vocês estão dizendo que vocês fariam isso, fariam aquilo, que você tem um programa, Pacto Nacional de Desenvolvimento, mas você nunca governou. Então você está falando da boca para fora, você não sabe como é que é. O PT tem esse trunfo e o PT sempre usa esse trunfo em todas as discussões. Você pega uma discussão de esquerda no Twitter, você vai ver. Os petistas vão chegar e vão dizer, sim, mas o Lula fez, o Lula foi o governo. O Lula, você está falando isso aí, mas na prática você não ia fazer nada. Então você fica reclamando que o Lula compôs com o Eunício Oliveira, mas como é que você faria? Como é que você faria? Você não ia compor com o Congresso? E aí os opinadores de esquerda, eles tentam contornar isso com aquela coisa, da luta popular, os movimentos, que é uma coisa vaga, não é um plano. Quando você chega ali, você tem que ter um plano, que foi o que o Bolsonaro não teve. O Bolsonaro prometeu que ia derrubar o sistema, mas sem um plano, ele não tinha um plano. Aí ele chegou, você vai derrubar o sistema, como é que você vai fazer? Começa. Todos os candidatos que vêm com discurso de outsider, sejam eles de esquerda, sejam eles de direita ou de centro, sem um plano, e eles sentam lá a bunda na cadeira e começam a fazer alguma coisa, eles vão se dar mal. Se o Sérgio Moro, por exemplo, vier como candidato à presidência, ganhar a eleição, vamos supor, o cenário aqui dos sonhos, ele veio, foi candidato, ganhou, agora é Sérgio Moro, a terceira via se regenerou, ok. Se ele sentar ali sem um plano, ele não vai fazer nada, você tem que ter um plano assim, com início, meio e fim, e com todos, e buscar pensar todas as circunstâncias e possibilidades. Tipo, se eu começar aqui, e se eles fizerem isso? O que a gente faz? E se eles fizerem aquilo? E se eles pegarem, no caso do Bolsonaro, se eles pegarem a minha família? E as rachadinhas que eu fazia? Ele não tinha um plano para isso. Nenhum. Então, quando aconteceu, ele teve que improvisar e tá nessa situação. Sim. Esse é um problema que a gente tem. É o plano de ação política, uma vez que você seja o cara do executivo. E ninguém faz esse plano. E as pessoas estão indo e disputando eleição e gritando, e eu vou ser candidato, eu vou ganhar, eu vou ser governo, vou ser presidente, blá, blá, sem um plano. Aí chega lá e vai se dar mal. Vai se dar mal. Tá? A não ser que você resolva fazer um governo do tipo Michel Temer, que você não muda muita coisa. Você muda umas coisas economicamente, mas você deixa a estrutura do sistema político intacta. Você não vai para dentro com o objetivo de derrubar essa estrutura. E aí você consegue. Posso agregar, tá muito bom. Ô, pessoal, que se vocês estão gostando... Agora tá quente aqui, né? Manda ligarem o ar. Muito quente. Aposto que não ligaram. Bom, manda ligarem o ar, realmente tá forninho aqui, eu tô suando. Se você não brigar, eu vou lá. Vamos lá. É o seguinte, tá? Digite
se vocês estão gostando dessa digressão, que essa digressão já abriu na minha cabeça espaço para algumas coisas, tá? Primeira coisa é essa papo de democracia, tá? Quem tá assistindo, eu quando fico falando, democracia tal, eu mesmo fico meio, nhé. Vou te falar por quê, porque eu não acho que o Brasil seja um país democrático de verdade. E eu acho que... O Brasil é um país oligárquico. Não adianta você ficar falando de democracia quando você não mora num país em que as pessoas se veem como iguais. E um dos princípios básicos da democracia não é só um homem, um voto, né? A ideia de democracia parte por um entendimento de que o outro é um igual a você, ou uma pessoa parecida com você, e ela tem algo a agregar, porque vocês vivem, então você tem um certo tipo de unidade cultural. É o que os gregos chamaram homonoia, a relação entre iguais. Perfeito. E aqui não tem essa relação, e o Brasil é feito o tempo todo, especialmente nas relações com o Estado, são feitos para demonstrar que você não é um cidadão normal. Existem cidadãos de primeira categoria, segunda, terceira, quarta, e a coisa também vai na esfera privada. Você vai falar nas relações interpessoais, até relações raciais, enfim. A gente pode entrar nesse universo todo. Fato é, as pessoas não se sentem parte de uma democracia, então ficar clamando por democracia aqui é uma coisa que soa vaga, soa estéril. Segunda coisa que é importante agregar nesse sentido, que você levantou. Se a situação ela é vaga, ela é estéril, ela não vai a lugar algum, e eu acho que ela não vai a lugar algum, a democracia basicamente... É um jogo entre oligarcas. O pacto que mantém esta democracia desde 88, ele esgarçou e é uma tese que a gente já comentou, já falei várias vezes no News. O modelo de Estado brasileiro, ele colapsou. E ele, para poder se rejuvenescer, ele precisa de reformas muito profundas. E quando a gente fala reforma, não estou falando em termos paulo-guedianos de reforma. Eu estou falando assim, se não tiver uma reforma que mexa realmente com os tais privilégios, e a gente chama de privilégio, a gente está falando, eu quero tirar um penduricalho. Não, a gente está falando de coisas na casa dos dezenas de bilhões de reais por ano, que é espaço fiscal que não existe. A gente está falando assim, nós gastamos horrores com educação e os nossos índices de educação são bizarros, então a gente não tem produtividade. A gente não tem o rule of law, nós temos o judiciário mais caro do mundo. No fim das contas, o Estado brasileiro, para mim, está colapsado e isso vai ter reflexos econômicos que não vão se resolver. E um governo Temer, que é um governo que só vai ter condição de mexer na superfície disso, ele só vai ficar tateando a superfície, mas ele não vai resolver. Porque a governabilidade... mas é só ter... Ela vai ser construída mediante... Não resolver. Não resolver. Isso, então, exatamente isso. Vai estar sempre um outsider batendo na porta, prometendo uma grande revolução... Que não vai que dentro da tal da democracia ela não vai acontecer. Então assim, tem que botar o bode na sala aqui pra vocês também, porque é o seguinte, dentro desse jogo não tem muita solução não, eu não vejo muita solução. Vai matar, vamos falar assim, nós vamos matar o PP, o MDB vai ser extirpado, eles vão ser todos colocados numa jaula e não vão poder votar? Nada lá na Câmara? Como é que vai funcionar isso aí? Porque, via de regra, todo mundo opera em nome de lobbies, interesses. E a gente tem agora uma coisa nova que desde do segundo mandato do Lula, o STF virou um player político. E aí o judiciário virou um player político ativo. Ele não é mais um player político solto, ele é ativo. E ele tem seus interesses corporativos, e ele está operando como nunca operou. Então você tem muita gente interessada na manutenção disso. E o que eu acho, Ricardo, não sei se eu estou sendo muito... assim, sistemático, tipo, fazendo um arranjo, sabe, de uma coisa amarrada na outra, como se fosse uma engrenagem gigante. Mas me parece que, assim, boa parte dessa atuação mais ativa desses agentes interessados em se perpetuar no jogo é porque o jogo está deixando de funcionar, é porque surgiram tecnologias novas que permitem que as pessoas não dependam tanto dos agentes políticos eleitos por eles. E aí, no fim do dia, eles acabam tendo que forçar a mão para manter o jogo deles de pé. E aí, cara, a situação só vai ficar uma bosta. Então eu não vejo solução. Tô viajando aqui, tipo, o sistema é bruto, rapaz. Você tá viajando. Eu faria uns cortes de dimensão, digamos assim. Existem, nessa análise que você fez, tem muitos estratos diferentes, que são estratos temporalmente diferentes. Então o primeiro estrato, que é o estrato mais básico, que esse é o mais difícil de mudar, e que é uma coisa quase constitutiva da essência do que é ser brasileiro, é a baixa participação popular na governança, na sociedade civil, na verdade. Você tem uma baixa participação popular e isso está no Brasil desde sempre. Desde sempre. O Brasil teve processo de colônia. O Brasil foi colônia, o Brasil virou uma monarquia, ele tinha uma monarquia centralizada,
que se apoiava em grandes latifundiários que davam o suporte a essa monarquia. Essa monarquia cai com o golpe da República Velha. Esses latifundiários, esses grandes produtores de terra, eles continuam com muito poder durante toda a República Velha, se faz a política do café com leite, a coisa vai, você tem uma Revolução de 30, com um ditador personalista, que é o Getúlio, ele tenta subir as massas, mas num corte protofascista, ou seja, basicamente, ele como figura poderosa, falando às massas que o elevam, ou seja, não participação direta das massas no exercício do poder, nem na sociedade civil, mas a sociedade civil controlada via Estado, por sua vez controlada via um ditador personalista. Foi isso o getulismo. Aí sai disso aí, e aí vai para aquela fase intermediária do Dutra, do Juscelino, etc, etc, em que você não tem uma grande mudança nisso aí. Você tem uma mudança no sentido de que você retorna uma Constituição democrática, mas o povo continua alijado do poder. Aí, logo em seguida, o que nós temos? Ditadura militar. Aí você tem um período de ditadura militar, onde a participação popular é menor ainda, porque você tem uma junta militar que basicamente estabelece quem é que vai governar em todos os lugares. 2 partidos que, no fim das contas, eram partidos de suporte, quer dizer, um era de suporte à ditadura, a Arena, e outro era o MDB muito limitado, que fazia uma oposição muito limitada, porque você tinha mecanismos jurídicos criados para caçar pessoas, etc, etc. Quando isso passa, você tem o tal do Pacto de 1988. Redemocratiza, etc, etc. Mas você não tem um aumento da participação popular. Você tem um símbolo da participação popular, que é o voto. Só que o que acontece com este tal do voto, que é o símbolo da participação popular? O voto é capturado por essas mesmas oligarquias. E quando eu falo mesmo, assim, não são as mesmas famílias ou as mesmas pessoas. Isso muda. Isso veio mudando. Mas você vai restabelecendo outras oligarquias que capturam esse voto. Então, hoje a eleição do Brasil é uma eleição, em grande medida, capturada por caras que têm uma máquina gigante, que dispõe de recursos absolutamente incomparáveis com o que a gente tem. Os caras têm muito dinheiro para investir em eleição. Eles pegam as lideranças comunitárias, a base, vão construindo a sua pirâmide de vereadores e deputados e chegam lá no parlamento, na Câmara Federal, no Senado, no governo, com essa base. Então não há participação popular genuína. Esse é o grande extrato, um problemaço que até hoje ninguém soube resolver. E eu não sei se o MBL vai ser capaz de resolver não, porque isso aqui é um problema de nação, de constituir nação brasileira. Aí tem um outro extrato. Qual é o outro extrato? O outro extrato é o cansaço que a população teve com o sistema brasileiro montado em 1988, que se revela na eleição do Bolsonaro. O fenômeno, eu sempre disse isso, o fenômeno mais democrático que nós vimos nos últimos tempos, em termos eleitorais, foi a eleição de Bolsonaro, que foi uma eleição bem democrática. Por quê? Porque as pessoas participaram, você teve uma militância ativa que fez a campanha para ele, coisa que a gente não via. A eleição dele foi baseada numa campanha barata, muito mais barata incomparavelmente. Então, ali você teve realmente um fenômeno democrático. Mas com qual intenção? Aí vem a pergunta. Com qual intenção aquele fenômeno se colocou? Com a intenção de enfrentar o tal do sistema. Então, esse é o paradoxo. Porque os caras falam, o Bolsonaro ele não é democrata porque ele tenta aparelhar as instituições, ele quer dar golpe de Estado, etc. Ok, isso está tudo certo. Está tudo certo. Só que do outro lado, as forças contrárias a Bolsonaro também não são democráticas. Por quê? Porque elas querem se aferrar a esse consenso antigo que foi posto em xeque claramente por uma parte expressiva da população brasileira na eleição do Bolsonaro. Ele teve 56 milhões de votos. E essas pessoas foram lá e disseram, não, a gente não quer esse sistema, porque esse sistema não nos representa. Então, o discurso que foi construído era um discurso claríssimo, um discurso de ruptura. É ruptura com o STF, é ruptura com o parlamento, é ruptura com o que está aí, é ruptura com a roubalheira na política, é ruptura com tudo isso. E os fenômenos que marcaram essa ruptura, a gente sabe quais são. Foi o impeachment de Dilma Rousseff, as grandes manifestações que nós fizemos, foi a Lava Jato e foi a eleição do Bolsonaro. Foi isso que marcou. Só que nós caímos numa armadilha. Por que nós caímos numa armadilha? Porque essa energia cívica gigantesca que foi mobilizada não conseguiu ter a sua verdadeira expressão, que seria passar o sistema político a limpo, que seria, por exemplo, fazer uma profunda reforma política, uma profunda reforma administrativa no Estado brasileiro, coisas que não aconteceram. Então ficou uma pendência.
Nós estamos indo para uma eleição de 22 com uma pendência histórica gigante. E se o Lula volta, é assim, o retorno a esse consenso, porque o Lula é uma figura de consenso. Muita gente na direita interpreta a ação política do Lula como se fosse uma figura de ruptura, porque olha a coisa macro, a esquerda está dominando a América Latina, o PT é agressivo, etc. O PT é agressivo com quem lhe opõe, o PT tem relações, tem laços fortes com toda a América Latina, o PT apoia o Maduro e por aí vai. Só que internamente, o PT não é uma instituição de ruptura. O PT é uma instituição de continuidade. Isso aconteceu com os mercados na Carta ao Povo Brasileiro, isso aconteceu com os mercados no primeiro mandato do Lula, isso aconteceu com toda a classe política durante o Mensalão, Petrolão e as articulações que o Lula faz. Então o Lula e o PT, eles são figuras de continuidade no sistema, eles não estão aí para romper com nada, com status quo nenhum. Então ele joga a questão política para debaixo do tapete e vem com esse discurso que o Habermas diria que é um discurso produtivista, que é aquela ideia de que o Estado basicamente deve organizar a produção social para que as pessoas tenham bem-estar material. Ou seja, elas têm casa, elas têm comida, elas têm isso. Mas você não reparou que está indo por esse caminho? É, quando você fala, não, a gente tem que falar da comida na mesa do povo. Assim, eu sei que é um discurso que soa bacana, mas não é isso. Sabe? Vacina no braço e comida no prato. Nossa, que legal, você resumiu os nossos problemas. Não é isso. Mas é só maneira de contornar o problema político. Sim, você finge, mas aí você, o que é? É aquela velha tática que o sistema político brasileiro tem, de vai lá, assim, eles sentam numa mesa, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma grana aqui pro pessoal aqui, vamos resolver isso aqui, colar tal, e a gente se recompõe. Exato. Só que não tem mais espaço para essa recomposição. Eu acho que factualmente tem espaço. Tipo, o Lula pode ganhar, ele pode fazer uma composição. Agora, ao preço, o preço terrível disso... A questão assim, você pode fazer, vou sacrificar o plano real, faço essa recomposição e me seguro por alguns anos, até a bomba estourar. Porque esse tipo de recomposição destruindo a economia foi feito pelos militares, foi feito no governo Sarney, que é tipo... ajeita para aqui, puxa dali, taca. E, em geral, representava endividamento e inflação. Porque na prática você precisa, para fazer essa recomposição, você precisa dar grana. E para você meter grana no jogo, ou você tem espaço fiscal para meter grana no jogo, ou você vai inventar dinheiro, você vai emitir dívida, você vai inflacionar seu dinheiro. Eu acho que algumas coisas vão cair. Se o Lula assumir, eu acho que algumas coisas vão cair. O teto cai. Para mim, o teto vai embora. O teto vai embora... Teto indo embora, eu acho que ele vem com um tipo de política que está sendo desenhado no mundo inteiro, que é uma política keynesiana, ou próxima do keynesianismo, e aí ele vem com um investimento maior no Estado, porque ele está com as amarras meio soltas, e vai tentar lutar nesse campo. E aí eu acho que ele pode ser relativamente bem sucedido. Não, é claro, ele não vai resolver os problemas estruturais grandes que a economia tem. Desindustrialização, baixa produtividade, educação técnica ineficiente... Esses problemas ele não resolve. Ele não resolve. Não resolve. O Ciro diz que resolve, mas o Lula não tem plano para resolver. Não tem plano para resolver. Quem tem um plano para resolver é o Ciro Gomes, que eu não sei se vai funcionar ou não. Mas ele vai tocando com a barriga isso aí e ele consegue alguns anos de, não digo de prosperidade, mas de... Empurrar com a barriga? Empurrar com a barriga. É que eu acho que nem isso a gente está tendo condição. Essa crise que está vindo aí da China, a situação americana que também não está das melhores... A gente está com um mundo meio atrapalhadão. Pode ser que a galera vai lá, faça o Great Reset aí... Não, mas se o mundo ficar todo atrapalhado, aí os problemas do governo eles diminuem de intensidade, subjetivamente. Porque aí tudo vai ser visto como um caos geral, e aí a responsabilidade do cara que está ali assumindo, ele se reduz. Quando houve o que o Bolsonaro teve, de alguma medida, na pandemia, né? Quando teve uma crise global ali no final do governo Fernando Henrique... ele foi culpado do mesmo jeito e ficou por isso mesmo. Mas assim, tinha quem o culpasse com muito vigor. O Lula vai ter uma instituição única para culpá-lo, o MBL, né? Porque o resto não vai culpar. O Bolsonaro, coitado, ele vai ficar pensando mais o que ele tem para sobreviver pós-mandato. As outras instituições vão se calar. Isso é uma coisa que o gado às vezes não entende, né? O Bolsonaro, ele vai... O que o Bolsonaro tem? Eu tô olhando isso aqui, eu olhei... A gente fez um vídeo tratando do Coppola, né? Você vai, olha o número de likes que esses caras têm, olha o alcance desses caras, olha os números do Brasil Paralelo e tal. É tudo muito grande. O que essa turma tem é um patrimônio e um nicho eleitoral no Brasil
que o que esses caras têm que fazer é só manter o patrimônio. Acho que o que o Bolsonaro tem que fazer é resolver os problemas jurídicos dele, saber que vai perder uma parte desse patrimônio, mas tem que manter, junto com esse conglomerado de sócios que ele tem, esse patrimônio, que é um patrimônio de pessoas que seguem eles fielmente. Isso é um problemaço. E eu vou lhe dizer por quê. Para ele manter esse conjunto, caso o Lula volte, o Bolsonaro terá que ser a força maior e mais firme, mais acentuada no combate ao Lula. Porque, obviamente, coisa básica, o Lula voltou, PT voltou, qual é a pauta federal do bolsonarismo? Enfrentar o PT. Ou teria outra? Posso fazer um comentário? E se não for isso? Porque o Bolsonaro ele não era uma força muito relevante no enfrentamento ao PT durante a campanha dele. Mas parecia. O que o Bolsonaro fez, mas mais do que isso, o que o Bolsonaro fez foi fazer as pessoas gostarem dele. Cada vez mais eu percebo que a galera gosta de... Baseado no... ele é um policial, militar... no fundo tem uma coisa de carisma que a gente não vai conseguir explicar racionalmente. As pessoas gostam fácil do Bolsonaro. Eu sei, mas eu acho que tem... veja, eu acho que a condição objetiva do Bolsonaro na época fazia com que as pessoas gostassem dele. Bolsonaro conseguiu capturar a bandeira da direita, capturar o discurso da direita, capturar aquela energia cívica que a gente levantou em 2015, 2016. Uhum. Ele capturou aquilo e aquilo tinha uma intenção. Qual era a intenção? Era se associar a uma figura carismática que prometesse uma derrubada geral do sistema e sob todos os aspectos. Sob o aspecto cultural, a putaria ia acabar, a esquerdice ia acabar, ele ia para cima da esquerda, ia para cima da putaria. Sob o aspecto da corrupção, a corrupção vai acabar, com ele não tem corrupção. E sob o aspecto econômico. Agora vai ter liberalismo econômico de verdade. Essas taxas de impostos aí que vocês estão morrendo, isso tudo acabou. Ele ainda tem, a galera, que ele é fiel, mas ele é o presidente. Ele pode dizer que ele sempre está sendo sabotado. E a ideia dos bolsonaristas é que o Bolsonaro quer fazer tudo de bom, mas não deixam. Né? São muitas forças contra o cara fica com a mão amarrada, ele quer fazer as coisas certas, mas não deixam ele fazer as coisas certas. Só que ele sai do poder, ele não vai ter mais isso. Ele vai ter que fazer alguma coisa. O PT vai assumir. O que ele vai fazer? Eu só vejo dois caminhos. Ou ele vai se lamentar melancolicamente e tentar cativar esse público por meio da sua derrota e dizer, me traíram, tá vendo, botaram o Lula aí. Isso vai ter, ele vai ter. Isso vai. Mas isso cansa. O cara vai ficar 4 anos só se lamentando e me traíram. O que esses caras não querem é ficar vivendo o amor deles pelo Bolsonaro, que é uma coisa que o Peron tinha. E se às vezes não é Peron isso fez só? muita coisa, né, Argentina. O Peron revolucionou a gente. O Bolsonaro fez nada no Brasil. Eu acho que o Bolsonaro vai perder isso aí. Porque, pra mim, pra se manter... Essa é a minha opinião. Pra se manter o fogo desta militância, ele vai ter que enfrentar o PT. Ele vai ter que botar o dedo na cara do Lula e se tornar a força de oposição. Ele ao Lula. Porque, veja, ele sai como derrotado numa eleição que, primeiro, ele vai dizer que é ilegítima, porque foi roubado, as urnas eletrônicas, blá, blá, blá. Segundo, que ele foi traído, especialmente pela direita, MBL e afins, que o apunhalaram pelas costas e daí ele perde. Sim. Terceiro, o que ele vai falar? Eu fui traído, a eleição foi fraudada. E agora? Aí todo mundo vai se voltar. Sim, capitão, e agora? A gente faz o quê? O que a gente faz, capitão? Mostra a luz, mostra o caminho. A gente vai para a revolução? A gente vai para o Maidan? A gente vai parar tudo? Vai fazer uma greve geral? Vai destruir o governo do PT? O que a gente vai fazer? Ele vai ter que dar uma resposta. Já parou pra pensar que talvez a resposta seja uma coisa muito menos ligada à oposição ao Lula e muito mais ao culto a ele e a algumas causas que ele vai ficar tangenciando? Eu não acho que ele vai fazer essa oposição. Eu também não acho que vai. Por isso que eu acho que ele vai se esvaziar. E eu acho que quem tem condição de pegar uma parte desse público somos nós. Eu tenho certeza disso. Porque assim, a gente sabe fazer oposição, a gente vai fazer essa oposição e esses caras vão ter que dar o braço a torcer. As pessoas vão ter que vir. Sim, isso é um fato. Eu concordo contigo nisso. Eu só acho que a estupidez... Não quero parecer aqueles caras inteligentinhos, não é para estupidez. Eu acho que a vontade de amar alguém e de ter um líder que faça com que o país que a pessoa vive tenha um significado, isso conta muito. E isso o Bolsonaro entrega para esses caras. O que o Bolsonaro tem, ele entrega uma... Sabe uma coisa simbólica? Eu vivo no Brasil do Bolsonaro. Qual é o Brasil do Bolsonaro? O Brasil que vagabundo não se cria. Brasil que... Pô, tá crescendo, pô. Brasil que enfrenta esse sistema de ladrão. A pessoa acha que faz parte de um determinado país, que é um país fictício, porque é um país que ela cria dentro da cabeça dela e o imaginário.
É o país da Jovem Pan. E aí, nesse país que a pessoa fica vivendo, o Bolsonaro faz sentido. Aí o Bolsonaro sai do poder, realmente o país desmonta, é o país do Lula, né? Vira um problema, só que ela passa a ser da comunidade do Bolsonaro. Eu sei que o impacto é menor, mas o que eu acho é... O que o Bolsonaro fez tem que ser acompanhado, porque ele entregou um senso de pertencimento nacional para uma massa muito grande de pessoas que não tinha isso em ninguém. E, cara, sei lá, desde que os milicos saíram, foi a primeira vez que alguém deu esse senso de forma muito, muito clara. Não, mais do que no Lula. O Lula não fez isso. O Lula gerou uma sensação de gratidão por parte das pessoas que ele, num determinado período, não vou entrar aqui nas consequências, ele melhorou a vida dessas pessoas. Só que eu não sei se o Lula deu aquele cara que ele melhorou a vida, ele entendeu o Brasil sob uma nova perspectiva. Tanto que uma coisa que acontecia, que você reparar, vocês olharem aqui, as votações do PT, elas foram ficando cada vez mais apertadas. A eleição de 2006, o Lula ganhou bem do Alckmin no segundo turno. 2010 um pouco menos, a Dilma, e 2014 foi praticamente empatado. Por quê? Que era um fenômeno que o PT reclamava que era ingratidão, que era, eles foram para a classe C, ganharam dinheiro e pararam de votar em mim. Ora, se o Brasil que eles imaginavam era o Brasil do PT, por que as pessoas mudavam os hábitos de consumo, mudavam os hábitos eleitorais delas? Tinha alguma coisa que estava acontecendo. Porque não era ideológico. É. No Bolsonaro, não. No Bolsonaro, eu acho só que é ideológico. O Bolsonaro não entregou nada. Ele entregou desgraça. As pessoas que são a favor do Bolsonaro estão pior hoje. E aí uma pergunta pra você, Ricardo, que é interessante. Vocês estão gostando da live? Eu tô achando essa live bem juba-chuba. Faz tempo que a gente não faz uma live mais viajandona. Vocês estão gostando da live? Dá uma nota de 0 a 10 aí pra lá, vamos ver como é que tá aí. E mandem pimbas. A gente vai ler com bastante calma. E manda Pix, mas não vou conseguir ler o Pix, né? Não consegue? Não, eu vou dar um jeito de ler aqui. Dá um jeito de ler. Ó o Pixzinho. Tá? Imprima um Pix. Eu vou ler primeiro o Pix e depois os pimbas. Então. Tá. Ok, vocês que mandam. Vou pedir um negócio aqui pra vocês também. Eu tô dando um desconto de R$10 no ingresso pro Congresso do MBL. 6 pessoas compraram à tarde. Ó, a pessoa dando nota 10, tá? 6 pessoas compraram à tarde, tá? Vamos vender à noite. Mande um Pix de R$290 com o seu telefone, pode mandar sua pergunta, que a gente vai te mandar um ingresso pro Congresso do MBL, tá? Tá com e assim, isso é fundamental, isso é fundamental. Vocês estão no círculo mais interno do MBL, vocês têm que vir no Congresso. Cara, olha, a galera fica aqui sexta-feira, de noite, dentro de casa, vendo programa de política, vendo o Renan e eu falando. E aí vocês não vão ter oportunidade, vocês ficam fazendo isso. Aí vocês não vão ter oportunidade de ir num evento 2 dias, sexta e sábado, com um monte de atração, com um monte de coisa, no final que tem uma festa e vocês vão poder conhecer a gente, vai poder conversar com o Renan, vai poder conversar comigo, com o Kim, com um bocado de gente, a galera vai estar circulando lá. E aí vocês vão perder essa oportunidade, porque, sei lá, não quer gastar R$290. É de like, Outra coisa, estamos com 1.600 likes e 2.300 pessoas. Eu quero chegar pelo menos em 2.700 pessoas nessa live, que tá boa. Live de É que me xingaram hoje à tarde. Renan, você só tá xingando e gritando. Eu falei, então vai tomar qualidade hoje à noite. Vim com o Ricardão aqui, a gente tá... mas tá com menos audiência do que a sua live. Com eu xingando. Né? Pra ficar, polícia, pá. Quer que eu fico pulando? Eu fico pulando aqui a rota, eu faço um monte de coisa. Entendeu? Vocês querem lixo, a gente entrega lixo também, não é, Júnior? Não vou falar nada, você é muito chato. Você ficou brigando comigo hoje de tarde e ficaram na DM me xingando. Também. O áudio tava um lixo. O Júnior não gosta de ser xingado na DM, hein? Mas vamos... Nem que eles sabem quem que eu sou. Mas assim, like aqui na live, vamos aumentar. Quero chegar logo, caiu pra 2.290, pessoal. Tava quase indo pra 2.400. Dedo nesse like aí, tá? Voltando então pra esse raciocínio, tá? Acho que a gente tá chegando em pontos interessantes. Outra coisa que eu acho que é bem importante, a manifestação nossa, nem da esquerda, teve adesão de massa. Não. Tá? Foram manifestações de militância. Naturalmente, militância pura, a nossa teve mais gente, quando eu chamo de militância pura, vocês vão entender. E militância de máquina, eles botaram mais, teve mais gente no sábado, mas eram basicamente sindicalistas, operadores de movimentos sociais, gente dentro da máquina pública, gente de partido, os caras fazendo listão e mandando. Legal, bacana, show, mas não deu gente e o povo, honestamente, não quis sair com a esquerda, assim como o povo também não quis sair dia 12. Ponto. Essa massa que a gente chama de nem Lula nem Bolsonaro, já que a gente falou agora bastante de PT, falamos de Bolsonaro, essa massa é a grande interrogação. Nesse instante, enquanto a gente fica gastando o nosso verbo aqui, tá? Marqueteiros estão ganhando horrores, preparando soluções idiotas para abordar esse público. E essa é a verdade. Estão lá trabalhando para Eduardo Leite, vão ajudar o Dória, vão ajudar um monte de gente a trazer soluções
patéticas, por enquanto, talvez alguém pinte um, para algo que a resposta não é fácil, tá? Porque numa eleição, que vai ser uma eleição que tem dois polos muito fortes, esse meio é meio ridículo. E vamos falar, não estou falando de vocês que estão aqui, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não entendo isso aqui como, o Renan tá batendo, não estou batendo em vocês. Eu estou falando é que a massa que comunga mais ou menos do nosso sentimento é uma massa que parece que entregou os pontos, em certa medida. Ou que está desinteressado, que quer simplesmente segue a vida. Eu acho que sim, eu acho que as pessoas estão querendo seguir a vida. É o que você falou, elas estão querendo seguir a vida. Também, então, detalhe, não surge nenhum candidato com apelo. A gente tem pessoas que querem ser candidatos, mas não tem apelo. Não tem apelo, não adianta. Não tem apelo. Diga aí um candidato que esteja no jogo que tenha apelo popular mesmo. Que o cara sacuda. Não tem. E outra coisa, eu acho que o discurso que é construído do puro negativo, eu não quero Lula e não quero Bolsonaro, porque ambos são autoritários, porque eu tenho um outro projeto, que é um projeto democrático, e aí eu acho esse discurso fraco, O discurso que tinha que ser construído é tentar capturar a energia cívica das pessoas contra a estrutura política que está posta. Que foi o que... Porque, veja, Bolsonaro fez isso. E qual o problema do Bolsonaro para o eleitorado que o abandonou? É que ele não entregou. Ele se revelou um corrupto, com a família corrupta, que não conseguiu fazer nada e que não entregou as suas promessas. Então as pessoas abandonaram o barco. Mas era a tese que a gente tinha quando a gente trabalhou junto na campanha do Danilo. Exato. Que assim, é antissistema sim, porque não há como fazer remendo nesse sistema. Que é uma verdade também. Não tem como, Ricardo, não tem como fazer remendo. Posso entrar aqui numa digressão, só trazer um ponto. Tá tendo agora, a gente soube que o Rubinho pegou a relatoria da reforma da Previdência Municipal e tal. E aí a gente vai lembrar que o Holliday foi relator da reforma da Previdência em 2018. Sim. Ou seja, 18 para 21, um município como São Paulo, que é o mais rico tal, tá tendo que fazer outra reforma. Por quê? Normalmente, a gente vê um sistema em si que ele está colapsando, em grande medida, assim, tomado de uma série de contradições e privilégios. Né? Então, assim, o mesmo sistema que está gastando, torrando, está prodigando uma austeridade, e aí eles jogam agora nos funcionários de baixo escalão, mas estão tentando aumentar os gastos com os funcionários administrativos. Certo. Então, assim, a coisa está doida. A coisa está doida, a coisa está impagável. Então, esse colapso, e eu volto a colocar, porque toda vez que eu vou fazer qualquer pensamento sobre o que é o Brasil, o que é o papel do MBL, ele tem que lidar com o colapso. Eu não sei o que a gente pode fazer. Eu não vejo. Não, isso é quem está no poder. Quem estiver no poder vai ter que lidar com isso. Eu sei, mas na atual situação, se o MBL fosse conduzido ao poder hoje, é nós. Eu não sei o que a gente faz, não. Eu sugeriria que a gente fizesse um governo sem mexer em nada. Um governo de... Sabe, o temerismo cultural, aí vai rodando a bola e prossegue. Mas que eu vou jogar um novo problema. Eu acho que já não dá mais pra rodar a bola. Então não dá pra fazer nada, cara, porque eu não vejo como. Porque assim, é simples, o cara que vai subir ali, ele é uma pessoa. Ele vai ter um congresso tomado por interesses setoriais. Ele não vai poder enfrentar os interesses setoriais e fazer com que o congresso todo se volte contra ele. Ele vai sofrer uma pressão gigantesca. Por exemplo, se ele mexe com a questão do judiciário, ele não mexe só com um juiz de primeira instância numa cidade do interior. Ele mexe com todo o judiciário. Aí vem o STJ, aí vem o STF, aí vem os procuradores, aí vem o MPF, aí vem todo mundo contra você. Você mexe num vespeiro que vem um poder da República inteiro querendo lhe derrubar. E a população brasileira, ela é facilmente convencida de qualquer tipo de escândalo. Então os caras enfiam um negócio em você, diz que você roubou, que você fez isso, e daí a tua imagem está destruída. Então, primeira dificuldade. Segundo, o negócio da mídia. Né? A mídia tem viés, não sei o quê. Quem é que vai mexer com a mídia? Você mexe com a mídia, você vai mexer com a Globo, você vai mexer com todos os jornais, você vai mexer com todo... Por exemplo, aquela ideia, uma vez eu discuti isso com o Kim, eu me lembro como se fosse hoje, que o Kim tinha a ideia de, não, se a gente assumir o poder, não vai ter mais verbo estatal para mídia, nem coisa nenhuma, corta, dá os cortes, pau, e a mídia se vira aí. Coisa que não é feita em nenhum governo. O governo chega, a primeira coisa que ele faz é ele compra a mídia, ok? Lá na Bahia é assim, que é PT, e aqui PSDB, é a mesma coisa, em tudo que é lugar. O cara entra, ele já se organiza com a mídia. A verba tá aqui. E Fernando Henrique também fez, todo mundo faz.
A verba tá aqui, a propaganda tá acolá. E o cara faz uma grande composição com quem tem a informação e alimenta essas pessoas de publicidade estatal em tudo que é lugar. E é assim que funciona. Aí imagine que, não vamos fazer isso porque isso é imoral. Por que é imoral? Porque eu não quero fazer essa publicidade, dado que o dinheiro é público. Então eu vou cortar. No momento que você corta, no dia seguinte, todos os jornais eles vão lhe atacar. Eles vão criar coisas, vão fuçar qualquer coisa da sua vida. Os caras vão atrás de, sei lá, de que você colou na prova quando você era da 7ª série, pra dizer que você é desonesto. Os caras vão em cima de você. Por exemplo, o que fez o Bolsonaro? O que fez o Bolsonaro ter algum respiro na mídia? O fato que ele foi lá e comprou SBT, comprou Record. Então ele foi e comprou. Ele não conseguiu comprar a Globo, porque ele sempre tem uma coisa com a Globo muito forte. Então a Globo tá à parte. Mas os outros ele foi lá e deu mais verba. E dobrou a aposta. E fez o que os caras estavam esperando. E qual foi a resposta? A resposta é imediata. SBT faz propaganda do governo no programa Raul Gil, que eu vejo, já vi. O cara chega, tira o chapéu. Tem pro Bolsonaro. Quase. Não é pro Bolsonaro, mas assim, são figuras secundárias sempre. Tipo, eu vi o cara tirando o chapéu e falando mal do Sérgio Moro. No SBT, no Raul Gil, dizendo que o Sérgio Moro... Olha o discurso bolsonarista. O cara lá dizendo que o Sérgio Moro, ele tinha a ambição de governar. O cara repetiu o discurso bolsonarista igual na TV para milhões de pessoas tirando o chapéu no programa do Raul Gil. Por que isso acontece? Porque o SBT tem dinheiro. SBT, então, milhões não é. A relação é simples. Os caras recebem o dinheiro, os caras fazem. E aí, se você entra no poder e diz, não vou fazer, todos os órgãos de mídia vão ser contra você. Aí você vai enfrentar simultaneamente toda a mídia brasileira, e mais o judiciário, e mais subsetores ao mesmo tempo, você sendo uma pessoa que está ali eleita por um voto democrático, acho difícil. Acho muito difícil. Eu não sei que milagre que o cara vai fazer ali, que mágica que ele vai fazer. Isso eu nem falei do combate à corrupção, porque ainda tem esse quarto fator, que o cara chegar, então é o seguinte, então a gente vai fazer aqui uma grande reforma, porque nós vamos criar uma operação de combate à corrupção, com inteligência, articulando as várias polícias e papapá, e vão passar limpo todos os contratos que tem, licitações, isso. O cara chegou e fez isso, o cara já, esse aí a gente vai ter que derrubar. E os caras vêm pra cima. Que é um paradoxo de qualquer tipo de candidatura, especialmente dos outsiders. Por exemplo, a candidatura do Arthur. Claro que é muito mais fácil, porque é governo. Mas é difícil. É difícil. Se o cara vem com a disposição de passar a limpo as coisas, os seus adversários, aqueles que são mexidos com eles, se fecham todos. Eles se fecham e começam a lhe hostilizar e te antagonizar de todos os meios possíveis. Talvez uma estratégia seria colocar um setor contra o outro. Tentar fazer uma espécie de divide para conquistar, a maneira romana. Né? Tentar criar ou verificar contradições existentes entre polos de poder e tentar jogar uns com os outros. Mas eu acho difícil também, porque as pessoas perceberiam. Sim. Elas conversam, elas vão ver que você está fazendo isso. Elas vão notar que você está fazendo isso e elas vão se compor entre si. Então é bem difícil, bem difícil. Tarefa aí... Não é tarefa fácil, não. Um cara mandou um pimba aqui, ó, o Cristiano Vasconcelos disse: o Renan tem elogiado recorrentemente o Reinaldo Azevedo com as análises acuradas que vocês fazem. É difícil acreditar que vocês não saibam que o Reinaldo Azevedo é porta-voz de setores do PSDB e emite opiniões extremamente enviesadas. Eu queria comentar com vocês isso, porque é o seguinte, o Reinaldo não vem, e já há bastante tempo, fazendo o jogo do PSDB, tá? Todo mundo já falou que ele fez, o discurso do Reinaldo está muito mais próximo do discurso do PT. É verdade. Isso precisa ser dito. Tá? Mas o que eu falo, que o Reinaldo acertou em muitos pontos, o Reinaldo já vinha falando que o processo começou em 15, 16, e aí teve o lavajatismo de um lado, o bolsonarismo do outro, ele falou que isso ia dar merda. Tá? E deu merda. O problema é assim, deu muita merda, tá dando merda, e assim, a merda não para. Entendeu? Então assim, e ele estava avisando isso já bem antes de muita gente, antes inclusive de nós. Que a gente costuma falar, nós somos precursores, disso, aquilo. Não, nesse ponto o Reinaldo falou antes. Então, assim, tem que ouvir. Um cara que é precursor no determinado discurso, você vai, tem um ponto aqui, tem outro ponto ali, e eu vou respeitar. Não concordo com tudo que ele fala, tampouco ele concorda com a gente. E jogo que segue também. Vamos lá.
Ó, o Diego Souza disse, a comunicação no bolsonarismo é excelente. Eles traduzem a mesma mensagem para diversos públicos. Não tem algo especial nisso? Só fosse comprar a mídia porque o PT não conseguia. Eu acho o bolsonarismo é magnífico em comunicação. É muito bom, mas assim, ele também comprou a mídia. Esse é o detalhe. Ele não deixou, ele não chegou e disse, não, vou zerar toda a verba de publicidade estatal aqui porque eu sou muito austero. Ele não fez nada disso. Ele botou o dinheiro que a gente tinha que botar para defender ele. Os caras defendem. É um contrato frio. Você traz o dinheiro, o cara defende. Infelizmente é assim. A mídia brasileira é um lixo, me desculpe. A mídia brasileira é vendida. A mídia brasileira é vendida. Se você bota o dinheiro na mão do cara... Ele sai dançando ali pra você. É lógico. É assim. Todo mundo sabe. Na Bahia eu tenho muitos detalhes sobre isso, que eu até sei quais são as operações de lá. Só bota o dinheiro, aí você tem certos jornalistas, entre aspas, apresentadores, que eles fazem ali certinho. Principalmente esses programas populares, eles todos são comprados. Todos são comprados. E então assim, vocês pegam assim, o Augusto Nunes era um cara sério. Augusto Nunes sempre está operando por determinado governo estadual ou federal de acordo com as composições da empresa que ele trabalha. Pois é. Entendeu? Augusto Nunes falava mal do Bolsonaro. Ah, mas ele era sério, né? O Augusto Nunes é um cara profissional. Ele precisa tocar ali. E assim, um bom jornalista brasileiro, especialmente desses de veículos radiofônicos e tal, ele faz isso. É verdade. E assim, é complicado falar isso porque... e a imprensa... A imprensa é um player político e é um player econômico. Tem conta para pagar no fim do mês e tem gente disposta a pagar e estão dispostos a vender. Né? Não é o tal do livre mercado, isso aí, né? Não é. E agora, aí como é que você vai fazer? A pergunta é, e aí como é que vai fazer? Vai destruir essa cultura? Porque, em tese, se o cara assume convicto de acabar com isso, ele pode acabar. Ele mete um bocado de canetada, ele vai tirando a publicidade, ele força isso a acontecer, arranca as publicidades da imprensa e ele pode fazer. Agora, o que vai ocorrer é que toda a imprensa vai se voltar contra esse cara. Aí ele vai precisar de uma base, assim, de uma coragem, ele vai ter que chegar, para ele fazer um negócio desse, pro cara fazer um negócio desse, ele teria que ter uma comunicação tão gigante, para ele contornar a imprensa majoritária, ele chegar diretamente nas pessoas e botar o dedo e dizer, estão me atacando porque eu fiz isso, eu tirei aqui, aqui, tá vendo? Por isso que estão me atacando. E aí o cara vai pro tudo ou nada, tipo luta de vida ou morte. Vamos pro tudo ou nada, quebra tudo e também se eu for preso, se me matarem, se prenderem minha família, ok. Se o cara estiver disposto a isso... Júnior, a gente tá com algum problema no YouTube, tá? O público tá uma hora 2.380, depois cai pra 2.200 e depois fica oscilando. Eles devem estar vendo que o WhatsApp voltou, estão indo lá ver o WhatsApp e voltam pra ela. Entendi. Pode ser. Tá voltando aí o WhatsApp? Picos, né? Eu tô dá uns picos de... Sai 200, entra 300. O Rafael Freitas, ele tá inspirado aí pela modalidade revolucionária. Acho que tem que ser assim, Ricardo. É o que o Bolsonaro tá fazendo. Não é o que o Bolsonaro tá fazendo. O Bolsonaro não está fazendo isso. O Bolsonaro está dando dinheiro para SBT, dinheiro para a Record, e ele fica gritando contra a imprensa. Eu estou falando sujeito que resolva aplicar o princípio que o Kim falou. Publicidade estatal não vai rolar, corta e fim. O que vai ter de publicidade estatal é campanha contra a AIDS e tal, mas não vai ter nada além disso. E o cara corta o dinheiro dos caras. Para fazer isso, eu acho, o cara vai ter que contornar, ter uma base ultra forte de comunicação, que o MBL não tem. A gente tem uma base boa, mas teria que ser 100 vezes maior, 1000 vezes maior que isso. Então é uma coisa assim gigante. Chegar nas pessoas via internet e chegar denunciando, e agressivo, dizendo que estão me atacando por causa disso aqui. E aí, assim ele vai receber processo. É uma putaria. As emissoras, grandes emissoras, vão pra cima do cara. E outra, vocês também têm que entender o seguinte. As relações da elite brasileira são transversais. Vocês viram o famoso vídeo com o André Marinho imitando o Bolsonaro? Vocês viram aquela mesa ali? Ali tinha todo mundo. Ali tinha Beto Sicupira, ali tinha o Temer, ali tinha um maestro, o João Carlos Martins, que é o caso ao Maluf. Ali tinha um gigantesco operador, Najinaz. Ali tinha um grande capital brasileiro estava ali. Com maestro, com político, com não sei quem, com industrial, com cara humorista do mercado financeiro, com humorista, com operador, com lobista, tava tudo ali.
E o que eu estou querendo ilustrar com isso é, a elite brasileira ela se fala, ela se conhece, as pessoas sabem umas das outras. A capilaridade de contatos que um cara como Edir Macedo ou um Silvio Santos tem é gigante. O cara conhece todo mundo. Esses caras chegam nas pessoas. Eles e todos os outros. Você pega a capilaridade de contatos de um ministro do STF, é gigante. O cara conhece político, o cara conhece grande empresário, o cara conhece gente da mídia, o cara conhece todo mundo. Eles se falam, é uma camarilha fechada. Ali existe uma estrutura fechada. Os tubarões do mercado financeiro no Brasil, mesmíssima coisa. Então, quando você mexe com uma coisa, você mexe com tudo. É uma estrutura que está toda conectada. É uma coisa geométrica. Então você não entra assim, você dá uma agulhada e já foi. Não é. Por isso que eu falo, a tarefa de governar nestas condições é muito difícil. Ou você reduz a sua ambição e diz, não, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tentar fazer uma administração ok, reduzir algumas coisas assim, muito escandalosas e vou tocando. Ou... Vou te dar um exemplo, cara. O Temer fez uma série de reformas, são 2 anos e meio de governo. Quando o Bolsonaro entrou, estava todo mundo em pânico pela reforma da Previdência. Como se não passasse ali naquele instante essa reforma, a gente ia ter um problema gravíssimo e bolsa, investimento externo, tudo dependendo disso. Se eu for olhar, já não é de hoje que o Brasil está sempre, assim, no limite. Se não tiver essa reforma, o Brasil quebra. Isso. Então, assim... É um país que está com... Sim, e ele está esgoelado já há bastante tempo. O Brasil está esgoelado desde 2012, 13, aí a coisa quebrou em 14, se arrastou. E assim, algum motivo tem para estar esgoelado. Tem que ter um motivo, que não seja só tipo, o mundo... Não é isso. Eu vou falar um negócio, tá? A gente só falou de coisa ruim, e a gente pode fazer o seguinte, digite 1 se você quer que a gente vá falar do Paulo Guedes agora, e digite 2 se a gente vai tentar formular algumas soluções para isso e responder Pix e Pimba. Hoje vocês até estão um pouquinho mais generosos, mandaram 650 no Pix. Obrigado. Né? Mas mandem mais, comprem, eu tô dando... Não, que teve venda de congresso. Tá. Mas assim... Lembra, você avisou que 290? 290 reais. São 2 ingressos, né? Ingresso, exatamente, pros 2 dias. Tá bom? Você compra ingresso pros 2 dias, ainda com entrada na balada, manda 290 de Pix. Vixe, todo mundo tá no 2 ou no 1. Não, o 2 ganhou. Vamos continuar. Vamos continuar na digressão, tá? A parte difícil é da solução. A primeira parte é o seguinte, a solução, e esse é um ponto que a gente conversa muito, se eu fosse falar assim, tem uma fórmula para resolver isso aqui, ela não tem, tá? E aí, antes que vocês falem, o cara criou uma expectativa aqui, não entregou nada, mas não é isso. A solução é um determinado approach político, é um determinado tipo de construção, e isso já está havendo. Tá? E esse é o ponto que eu queria comentar com o Ricardo, porque não quero parecer novamente pretensioso, mas o mandato do Kim, o tipo de discurso que a gente vem criando, o tipo de comunicação, ele aponta para um caminho que ainda não ganhou escala. Mas eu olho para o trabalho da academia, do desempenho do Arthur, eu vou assim, do desempenho do Arthur nas eleições de 2020, a academia MBL, a formação de um público que, em termos de consciência política, basta comparar o dia 12 com o dia 2. É outro. É um nível de consciência política que partido algum tem. Chegando pra postura nossa de é uma honestidade, assim, não tem um plano pronto. O Ciro diria assim, fique tranquilo, eu já sei como resolve. Pegue, puxa aqui, tire dali, volta. Ele tem um plano, ele alega que tem esse plano. Eu acho, assim, eu duvido que o plano dele responda esses problemas que a gente está colocando. Eu acho que ele está presumindo uma facilidade que ele não tem. Até porque ele presume uma coisa que ele sempre fala. Não, porque nos 6 primeiros meses o presidente tem um poder imperial. Mais ou menos. Quem garante? Não tem nada de garantia. A garantia é assim, que você tem o apoio do povo que votou em você, só. Tem a garantia que você tem 6 meses de poderes quase cesaristas? Não. Se você vier com muita agressividade, pode ser que na primeira semana você seja encurralado. Lembrando que às vésperas da reforma da Previdência, o Maia e uma parte do Centrão já estavam passando pauta-bomba, dando recado. Não é assim que é, não é assim, vai perder de novo e tal. Tinha menos de 6 meses. Sim. Foi logo que chegou. Não, foi sim. Então, sim, foi nesse período. Então não é assim que a banda toca. E o que o Ciro propõe é assim, é uma mudança muito grande no modelo econômico brasileiro,
que ele não vai resolver em 6 meses, ou seja, ele vai precisar ter governabilidade no processo todo, tá? E que, assim, os mercados já antecipam. O mercado, o problema do mercado é que ele antecipa isso. Então, assim, a galera vai tirar o dinheiro do Brasil antes? Já. E aí funciona foi pra como? ganhar, já tiram antes. Antes dele assumir, já tira. E aí o problema que ele vai enfrentar, todo mundo vai enfrentar, sabe qual é? Existe uma agenda de produtividade combinada com algum tipo de austeridade econômica, que ela, pra mim, ela é obrigatória, não tem o que fazer, que é o que fala aquele, o tempo todo, putz, esqueci, o Marcos Lisboa. Assim, cara, nós somos pouco produtivos, nós não, entendeu? É ruim. Temos que aumentar a capitalização, e aumentou nossa base, gerou capacidade de investimento, e aí você pode escolher 2 caminhos. Eu quero um caminho mais coreano, chinês, intervencionista. Eu quero laissez-faire. Aí você discute, mas eu acho que... Pra fazer isso tem que cortar os privilégios já de cara. Você tem que ter grana. Você não consegue ter nenhum projeto, vou endividar, mas já está esgoelado. Vai ter que cortar tudo, vai ser chegar e pau, já corta. Então, aí, isso aí é difícil. Então, o que eu digo é o seguinte, a gente tem um projeto, o MBL, ou o approach político do MBL, não é porque a gente é do MBL, tá? Me corrige, Ricardo. É o approach mais honesto que tem. Sim. Porque esses dias a gente bateu no da Cunha. Tá falando aqui que não tem plano nenhum. Não tenho plano nenhum, não tenho solução fácil. Que movimento político do Brasil diria, nós não temos plano? Ninguém diria isso. Não tem. Todo mundo fala, é só privado. E é o seguinte, esse tipo de approach, ou esse tipo de moderação na apresentação das soluções, isso é muito bacana. Porque faz parte de um processo de construção que, se eu for falar de verdade, se eu puxar alguns dos intelectuais mais conceituados, até os da esquerda, eles mesmo não têm resposta. Não. O Safatli perdidinho tá falando em revolução armada. Se eu for pegar né? Então, assim, os caras estão perdidos, ninguém tem uma solução fácil para dar, e a solução para esse problema da democracia, do pacto de 88, não sei, tudo isso está em aberto e ninguém está resolvendo. O Lula, para mim, agrava o problema, em médio prazo, não em curto prazo. Bolsonaro ele quer dar um golpe, né? Não pense que o Bolsonaro não tenha isso em mente. E os demais, eles acham que eles vão dar o famoso nó em pingo d'água. Talvez o que a gente veja para as próximas décadas no Brasil é a ascensão de um ditador, de fato. Porque assim, a democracia brasileira é uma democracia frágil, todo mundo sabe disso. O Bolsonaro já abriu muito a janela do discurso possível. Ou seja, ele já tornou bastante verossímil e possível discursos golpistas. E tem uma parcela considerável da população que compra esse discurso com facilidade. É que o Bolsonaro ele é covarde, ele vai e volta, ele recua, ele tem rabo preso, então ele não é um líder, entendeu? Um líder firmeza. Só que se chegar um líder que tem um apoio que o Bolsonaro tem, daqui umas décadas, e vier com um discurso e fizer, e for pra cima, e tomar exército, a porra toda, os caras podem fazer uma revolução, como o Getúlio fez. Não foi Getúlio quem terminou o ciclo da República Velha? E olha só, Getúlio termina o ciclo da República Velha operando 2 transformações de enorme magnitude, que é a destroção, a derrubada total, a destruição do sistema político oligárquico da República Velha, que ele quebra, porque ele nomeia interventores em tudo que é lugar, quando ele é ditador. Então, assim, os governos mudam, a porra toda muda. E uma mudança de orientação econômica drástica, que é um Brasil rural que deixa e tal, e aí vem uma industrialização pesada, sob controle do Estado, muda. O Brasil muda assim, muda muito. Então, talvez a gente esteja, infelizmente, preso a uma mudança desse tipo. Chegar alguém que vai dizer, não, aqui acabou, quebrar o sistema, muda a economia, muda tudo, e daqui pra frente é isso. Aí volta a democracia. Eu me submeteria a uma ditadura do Kim, facilmente. A ditadura nipônica. O Kim não tem jeito pra ditadura. Não quer. O Kim é um democrata de alma. O Kim é o mais democrático de todos os nossos quadros. Sim, pior que é verdade. Não é um dos menos. Eu sou pouco mesmo. Eu não sou muito, não. Meu apego à democracia é isto. É que tem, assim, se eu não me engano, até você manja disso. O Aristóteles não considerava a democracia algo bom. Não. Nunca foi algo... Mas assim, a Constituição ideal para Aristóteles era uma mistura de Constituição aristocrática e de Constituição democrática. Ele valorizava, por exemplo, o papel das classes médias. Porque ele dizia que os grandes, os ricos, eles tinham um interesse autocentrado e os pobres tinham o interesse de nivelar tudo para baixo, para obter benefício. Então ele valorizava as classes médias.
Não é assim, ele não tem uma teoria ditatorial do poder. Mas é isso que explica, por exemplo, o sucesso da democracia americana por tanto tempo? Porque era uma democracia de gente média. Eu acho. Eu acho. Assim, a participação política nos Estados Unidos sempre foi incomparavelmente maior do que o Brasil. Não tem comparação. Porque você tinha ali uma faixa de de médios proprietários, de comerciantes e de gente com capital muito difundido que fizeram a Revolução Americana e que continuaram a democracia. Então, esta faixa média que fez a coisa funcionar. No Brasil nunca teve faixa média. Sempre foi uma elite muito poderosa com um povo aqui embaixo. Quem era a faixa média? Não tinha faixa média, eram funcionários públicos, era a faixa média, que se associava a essa elite. Então, a estrutura social é muito desigual. Então, a distância é muito grande. E isso explica o tipo de capitalismo que a gente teve, enfim, tudo. Né? Aqui em São Paulo, já que a gente está falando sobre esse assunto, e eu fiz essa pesquisa para o documentário, aqui em São Paulo houve, de fato, um ensaio. Ali nas primeiras décadas, é fato, houve um ensaio de algo diferente. Porque a gente veio com um aporte étnico diferenciado, de imigrantes e não sei o quê, a gente, como se eu fosse paulista. Aqui, os paulistas. E aí a construção foi um pouco diferente. Mas resultou que não funcionou, né? Porque São Paulo perdeu a guerra, veio Getúlio, e a coisa foi. Pois é. Vamos falar de Paulo Guedes agora? Bora. Mas eu só queria comentar o seguinte, pessoal. O que o MBL está propondo, e acho que esse é o lance, falando em solução, é a construção e a pavimentação com a participação geracional, porque quem nos acompanha aqui é mais ou menos jovem, tem gente mais velha, Marta Miriam Perim está aqui no chat, mas assim, há uma construção aqui, que eu acho que dessa construção vai vir as respostas, e com o tempo, ela não propõe resolver nada agora. É por isso que uma das coisas que a gente está se permitindo muito é ir pra cima de quem aparece como salvador da pátria, os da Cunhas da vida. Parece os da Cunha, tchau, vai tomar no seu cu, vaza daqui, ô filho da puta. Porque esses caras, eles estão novamente pegando, as pessoas estão em desespero, e há esse momento... uma solução simples, eu chego lá, eu faço... Eu peito o sistema! Né? Não. Então, a gente vai fazer essa construção, a gente vai ter que ter tempo, e a parte difícil nossa é que a gente tem que ter os meios pra isso. Eu tava falando do congresso do MBL, que eu tava comemorando e tá vendendo pra caralho. Por quê? Porque não é um congresso, apesar que vai ter coisas legais pra cacete, ou seja, vai ter debate presidencial, vai ter, eu já posso confirmar que o Danilo Gentili vai entrevistar uma pessoa muito importante, que as pessoas gostam bastante aqui no chat, tá? Ele tá com a língua coçando. Tá. Eu posso falar que vai ter presidentes da República trocando ideia, vai ter painéis com um monte de gente, vai ser um eventaço, tá? Um puta de um evento. Mas não é isso que interessa para as pessoas que estão indo lá. A gente está conversando com a galera que já comprou, e já foi mais de 500 ingressos vendidos, e o que está interessando a galera é o que a gente vai construir disso aqui. Que isso bate muito com o que a gente está fazendo na academia, que isso bate muito com todo o trabalho que a gente está construindo. E eu fico triste, tipo assim, tem bastante gente aqui que já perdeu, eventualmente não vai, não tá falando em. Até coloque aqui se você ainda pretende ir ou se, tô sem duro, não sei o quê, porque a gente tá ajudando até a parcelar no boleto, mas isso não é isso que interessa. É gente que tá afim de construir, vocês estão no News, estão participando disso, e lá é o momento de congregar para construir. E esse acho que é o ponto central. Eu acho que esse congresso, como já tá dando muito legal a parte de venda e a galera que já tá indo animada, eu acho que a gente vai ter pelo menos o direcionamento para 22 e o entendimento. O que a gente vai defender. E aí eu vou até agregar um ponto nisso. Tentamos fazer isso com aquele papo de terceira via, bloco de terceira via, vamos juntar só. E assim, esquece que virou papo de democracia. Democracia. Tem que ter uma agenda que ela vai soar antissistêmica, mas assim, eu acho que tá no nosso papel. Até porque nós do MBL não vamos ganhar a eleição presidencial. Alguém tem que botar na mesa, é o seguinte, tá? O sistema está quebrado, tá? E assim, os agentes vão ter que perder. Não vai dar. O Kim, quando faz a emenda de privilégio, e ele consegue criar uma campanha gigante em cima disso, o que o Kim está dando a entender ali? As pessoas não estão aguentando isso. E essa é uma militância nossa, uma militância que está aqui. Só que é uma parcela pequena da sociedade que transforma esse entendimento que qualquer peão entende em ação. E isso precisa ser ampliado. Agora, esses entendimentos têm que virar mais... E eu vou falar... Quando o Arthur viraliza, ou quando o Kim viraliza, ou quando a gente tem sucesso nessas campanhas, repara que já não é mais polarização. É quando eles enfrentam sindicalistas, privilégios, já são enfrentamentos antissistema. E já faz bastante tempo que o grosso do nosso trabalho, que funciona bem, é quando a gente tem enfrentamento do sistema. Basta ver o Rubinho, tava aqui. Exato.
É o que ele mais faz. O que ele mais faz. O grosso do nosso trabalho não é ideológico. É enfrentamento. E por que é enfrentamento de sistema? Porque acho que tá ficando claro que tem uma doença aí, é como se tivesse um monte de zumbi na nossa porta e pá, a gente fica matando. O que você acha, Ricardo? E o que isso tem a ver com o Congresso? Eu acho que, já que você tocou nesse assunto da solução, eu acho que a solução passa por alguns elementos. Mas o primeiro elemento é a gente multiplicar esse tipo de trabalho que nós já efetuamos. Ou seja, a gente ter muito mais deputados, muito mais vereadores, ter muitos parlamentares espalhados pelo Brasil. Hoje a nossa concentração é muito forte em São Paulo e muito fraca no resto. Então a gente teria que espalhar isso aí e fazer esse tipo de coisa em realidades locais. Então o cara que vai fazer isso no município tal do Piauí, o cara que vai fazer isso no estado de Goiás, o cara que vai fazer isso no Amazonas, o cara que vai fazer isso no Ceará. Tem um monte de gente assim, porque com isso você aprende, você troca experiência. Então, primeiro elemento. O segundo elemento é, a gente teria que fazer muitos congressos e muitas reuniões para discutir quais foram as dificuldades que os caras encontraram na busca deles para passar um projeto de lei, na busca por alterar alguma coisa do tal do sistema. Quais são as dificuldades? O que houve? O que ocorreu? E tendo uma certa densidade em termos de experiência política para você começar a saber o que você vai fazer. Aí a terceira coisa seria ter um cargo executivo. Qualquer um. Prefeitura, um governo, qualquer um. Um cargo executivo. Eu prefiro, porque eu sou pessoa cautelosa, até que ser um cargo mais modesto. Um cargo executivo tem uma experiência do executivo. O que é que a experiência do executivo lhe exige? Como é que você vai conversar com os partidos? Como é que você vai conversar com a base nossa que nos é fiel, mas também é muito crítica, porque eu sei que vocês são pessoas muito críticas, então se a gente assume um negócio que tem uns erros, vocês mesmo vão bater na gente. O que tem que mudar não significa que você tem que dizer, amém, MBL, meu rei, mas militância serve, entre outras coisas, para defender quem está ali também, porque você precisa ser defendido. Se aquelas pessoas que você tem uma relação de confiança construída por muitos anos, acontece alguma coisa que elas veem como ambivalente, elas já batem em você, você tem um problema. Posso fazer um ponto sobre isso? As pessoas não são idiotas. As pessoas entendem quando há surgem contradições no momento que o cara está revestido de uma responsabilidade de um cargo, e essas contradições vão acontecer e você tem que relevar. É igual na vida, normal. Lógico. Agora, quando você ataca o essencial, aí a pessoa começa a ver. Exato. O doente de um militante bolsonarista é que o Bolsonaro traiu o essencial. E esse cara se manteve com ele. Exato. Então o problema dele nunca foi as causas. O problema dele é o Bolsonaro. Exatamente. No caso nosso, as pessoas veem qualquer coisa pra falar que é uma contradição, já até o negócio assim, a gente construiu o discurso da manifestação e tem um bocado de gente dizendo, a manifestação não teve gente, porque vocês construíram um discurso pra chamar isso, nada a ver. O cara não entende como é que funciona a convocação da manifestação, ele não sabe como foi construída a manifestação, ele não construiu a manifestação. Tem pessoas que opinaram, pessoas não, a maior parte de quem opinou sobre o dia 12, dizendo se o MBL fosse para cá teria acontecido isso, se o MBL fosse para cá teria acontecido isso, são pessoas amadoras do ponto de vista de construção de manifestação, que nunca fizeram, que nunca estiveram nos bastidores, que chegam lá eventualmente para falar ou para opinar no Twitter e acham que, se fosse assim, se fosse assim, não é. Então, assim, você tem que ter uma margem de aceitação, isso é bem importante, ter uma margem de aceitação como terceiro elemento, e dentro do executivo. E aí você começa a ter uns elementos de experiência. Tendo isso, aí o approach político, já que você falou, tentar reduzir privilégios, tentar melhorar aqui algumas situações, mas sem uma agressividade desnecessária contra os agentes políticos. Até a ideia de você ficar metendo o dedo na cara dos agentes políticos e sendo muito agressivo, jogando a militância contra eles, não é uma ideia muito saudável, não é inteligente. Os caras se voltam contra você. Então você tem que fazer uma coisa muito institucional. Por que a gente precisa tirar os privilégios? Porque tem problemas econômicos aqui. Você faz um relatório técnico, você mostra todas as dificuldades e tal. E aí você faz uma campanha sem agressividade excessiva por parte da militância, mas pressionando do jeito certo, pressionando do jeito democrático, digamos assim. E aí você vê se você consegue fazer. E se não conseguir também naquele, você deixa de lado. Você foi para uma luta contra o sistema. Ali você não vai conseguir, você coloca aquilo ali na caixinha e vai fazer outra coisa. E vai rotacionando as lutas, pra você não meter tudo de uma vez. Isso aí, pra mim, é o único, assim, o caminho das pedras é esse. Agora, claro, eu tô aqui num gabinete, né? Eu tô palestrando do sofá, então eu tô falando aqui na minha tranquilidade. Okay?
A circunstância concreta é sempre infinitamente mais complexa. Infinitamente mais complexa. E aí a gente vai ver. Vamos ler superchat? Bora. Deixa que eu... Por favor. Os Pix. Ah, cara, tem gente que mandou Pix de R$1, cara. Não vou ficar lendo Pix de R$1. Na boa, cara. Ele tá mandando pra você os Pix? Me mandaram aqui, meu. R$1 não, né, meu? Lê aí, mandou lá pra gente... Se for de 5, mas a pergunta é boa, a gente até lê. Entendeu? É um bom senso. Tá, vou começar a ler então. Vamos lá. Guilherme Posto Beagle mandou vintão. Pediram a nota? É 10. Live viajada é sempre ótima. Ah, eu também acho. Essa Valeu. live foi muito boa. Mas você percebe que tem menos público quando é gritaria? Mas às vezes tem que... Tem um cara aqui que tá flodando, Pessoal, dizendo que eu tô tem com um que dar discurso like. covarde. Eu não tô com um discurso covarde, não. Eu tô com um discurso realista, meu amigo. Eu tô falando a realidade. O discurso corajoso a gente viu, foi o discurso do Bolsonaro. Vamos fazer o seguinte, vou fazer um teste aqui. Você não gostou do discurso, eu não quero te expor em nada, de forma alguma. Coloca a solução. Não, faz o seguinte, passa o seu telefone aqui no chat, se não tiver, a gente liga pra você ao vivo e você fala, a gente não vai ficar Nossa. debatendo com você. Fala o que você acha que tem que ser a solução arrojada, a gente não vai te interromper, a gente desliga e a gente responde aqui ao vivo, entendeu? Ok. Eu vou Você chamou pra continuar. chincha aí. Não, eu chamei pro cara dar opinião, porque às vezes a gente tem que entender o que a pessoa tá falando. Continua? Por favor. Hugo Basaglia mandou vintão. Qual a lógica do Caio Pano usar política para ser celebridade? Ué, é a lógica que... A lógica básica. da Carla Zambelli, de todo Pô, mundo. você tem dinheiro, você tem mulher, você tem fama, todo mundo fica aí te alisando o teu ego? Isso é ruim? Eric Martins mandou 13. Para auxiliar, Bolsonaro um bosta. O Jeca Tatu, ele mandou aqui R$500 e eu vi que ele mandou um pimba falando sobre isso. Isso é pra gente dar pra alguém, pro Congresso e ajudar na estadia dessa pessoa. Então acho que vamos, já que teve o da tarde também, vamos pegar esses que o pessoal tá mandando pra gente sortear e vamos fazer um programa especialmente pra comprar trazer acho legal. Pra trazer a galera. Vamos pensar no que fazer ainda. Tem que ser quem merece, né? Deixa eu ver. José Neri de Oliveira mandou 10. Bolsonaro fora do cargo perderá todo o foco e vitrine. O interesse da imprensa será muito menor e a justiça irá pegá-lo. Eu também acho. Acho que fora do cargo ele tá numa situação bem difícil. Ele não vai ter poder nenhum. Não, eu concordo que vai estar difícil, mas eu sei o que você quer dizer. É que ele pode oferecer, ele vai tentar oferecer uma coisa eternamente simbólica para as pessoas se aferrarem à figura dele. Porque, olha só que uma coisa que eu acho interessante. Vamos pegar o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo não tem nada a ver com isso. É uma empresa. O Brasil Paralelo, inclusive, está fazendo uma mudança, um rebranding na empresa deles, para começar a sair um pouco fora da política, porque eles já sabem que o Bolsonaro vai perder. Eles são espertos, eles trabalham com o mercado. Eles não sabem, a pesquisa é mentira. Um pouquinho, mas enfim. O que o Brasil Paralelo vai fazer? Eventualmente, se eles perceberem que vai gerar, assim, a galera vai parar de consumir os produtos deles, eles vão fazer igual os espanhóis faziam, não só eles, uns Coppolas, uns Adrilles, igual os espanhóis faziam com o Cid. O Cid morreu, bota o cara morto em cima do cavalo, o cara fica lá, assombrando os outros, entendeu? Tipo, o Bolsonaro tá aí, o Bolsonaro vai voltar. Não, Isso faz eu acho sentido. que isso Aí cria aquela mística eterna do Bolsonaro, Sim. o Bolsonaro como futuro Sim. candidato. Então, por razões, inclusive, mercadológicas, não só então a gente tem que políticas. partir pra cima do bolsonarismo com mais força quando ele sair do poder. Porque, assim, eu, sinceramente, não quero ver de novo, o MBL ter um trabalho enorme E aí pra vem um chegar vagabundo. um vagabundo e tomar. Sim. Porque aí a gente vai se opor ao PT, daqui a pouco vai o Bolsonaro É. de novo. Ah, sou eu aqui. Não. Aí, Agora o sistema vai ver como é que a banda toca! Aí, Né? aí realmente... Bolsonaro 2. O inimigo agora é outro, sabe? Pelo amor de Deus. O Rafael Nogueira de Souza mandou 10. Pensa em talento e oportunidade desperdiçados com o Brasil Paralelo. Verrasta News, jornalismo no canal deles. Muito bom, apesar dos apesares. Não vi. Não sei. Peraí. Aqui, saiu aqui. Espera só um minutinho, só não achei. Tiago Batista Lima mandou R$10. Amigos, boa noite. O Novo celebrou a filiação de um tal de Luiz Felipe Dávila e pretende lançá-lo a presidente. Conhece o sujeito? Sabem quem é?
Eu vi um post desse cara no Twitter dizendo isso. Quem é essa pessoa? Eu conheço ele, ele é um cara, é um formulador de políticas públicas, ele é do CLP. A gente tem uma boa relação com ele. Mas não tem apelo. Não tem apelo, eu não nem sei porque que ele está saindo candidato nesse sentido, não estou querendo ofender ele de forma alguma. É que eu acho o seguinte, talvez entendeu assim, a direção do Novo é uma direção que vai transigir com o bolsonarismo lá, porque é a composição que ficou. Um candidato que não seja conhecido permite que o Marcel Van Hatten faça precisamos apoiar o que nós temos contra o PT, o que nós temos é o Bolsonaro, não vai ser isso. A Marta Miriam Perim mandou 350, obrigado Marta, colaboração para o MBL. Ela mandou um pimba falando que é para comprar instrumento, eu soube. Para bateria. Espera aí. R$1 não, né? Nossa, o Matheus Lima Bueno comprou mandou 290 para comprar um congresso. Tava na dúvida, mas resolvi ir. Quero meus ingressos. Daí mandou o número dele, bora congresso. Outra coisa, pessoal, só avisar. Eu vi gente falar, eu não posso ir porque eu sou de outro estado. A gente está providenciando algum tipo de algum instrumento para que você possa economizar bastante no busão. Caravanas do Rio de Janeiro, de Minas, especialmente Belo Horizonte, do DF, de Curitiba e Santa Catarina. A gente está montando isso, tá? Por favor, fiquem espertos, porque a gente vai montar isso, a gente quer facilitar a vinda de vocês. Outra coisa, nós montamos uma área grande, vai ter palco, vai virar balada. É outra pegada esse evento. Nossa, a galera não tá ligada. A galera não tá ligada o que vai rolar. Mas é o seguinte também, assim, quem não puder, a gente vai fazer uns videozinhos pra depois colocar no YouTube, mostrar como é que foi e tal. Sim, vai ter coisa vindo do Paraná, Eduardo Souza, que perguntou aqui no chat. Vai ter. Agora vamos pros pimbas? Bora. Vamos. Diógenes de Sinop mandou R$10. Nossa, Diógenes de Sinop está aqui. Por favor, você achou um homem? Você conhece? Piada filosófica. Porque você... ele sabe se ele botou esse... tem uma cara de um filósofo aqui. Sim. Tá, mas é Diógenes do quê? De Sinop. Tá, mas é que você sabe o que eu fiquei pensando quando eu vi isso? É porque tem a cidade que é Sinop no Mato Grosso. Que eu achava que a cidade, quando eu olhei, eu falei, será que ela foi feita em homenagem? Mas não, acho que é um nome, tipo, uma sigla, o nome de uma fazenda, sei lá. Tá, o Diógenes de Sinop. Então, por que vocês poupam Olavo de Carvalho, tão criminoso e abjeto quanto a família de Bolsonaro? Mas a gente não poupa. A gente já fez várias e várias críticas ao Olavo. Eu faço. O pessoal tá me corrigindo no chat. Não tem, olha ali no superchat, não tem o acento. A Camila Bruxel, ou Bruxel, mandou 50, ela sempre manda. Camila Brixel, Catarina, catarinense, fã, brother, beijão pra cá. Ó, Camila... todo dia você vem, né? Aliás, o pessoal de Santa Catarina tem que vir. Aqui, aliás, a participação dos catarinenses, nossa, aqui é sempre alta. É muito boa. O senhor Pica das Galáxias mandou R$10. Renan Ricardo, tô gostando de uma menina que é minha amiga, mas tenho vergonha de chamar ela para tomar um suco comigo no intervalo. Vocês já acham que devo chamar de uma vez e ir conversando mas com ela antes? Sinceramente, eu acho que você deve criar algum tipo de tensão sexual com ela. Tensão sexual não é você agarrar a menina. É tipo, faça uma brincadeira, né? Dê a entender que você está interessado. Posso falar um chaveco velho que eu tenho? Pode. Olha, essa clássica funciona bastante. É pra criar uma tensão, tal. Você tem que ver um dia que ela tem uma amiga em comum com você, que você possa se aproximar dela ali. E aí você não vai colar nela, você vai chegar na amiga dela. Ela vai estar aqui, a amiga dela está aqui, você fala, posso perguntar um negócio? Tua amiga é gringa? Não importa a aparência dela. Se ela é morena, ela vai achar que é uma espanhola. Eu pareço uma italiana, entendeu? Se ela é mais loira, ela vai achar que... eu sou uma russa, eu sou uma americana. Se ela, entendeu? Se ela for, oriental, eu sou do Japão, eu sou uma kawaii. Você vai virar pra garota, ela vai falar assim, sua amiga é gringa? Pra amiga. Ela, eu não sei o que. Por quê? De onde você acha que ela é? Ela vai se interessar. De onde eu acho que eu sou? Aí você vira, eu te achei, você tem uma cara de boliviana. Cara, manda essa, mas manda assim, feliz, como se fosse algo bom. Você mandar esses flertes arrojados do Renan, você tem que ter muita autoconfiança. Se você fizer assim, do jeito assim, sua amiga é gringa? Aí a mulher vai olhar assim, por que você tá falando? É claro que eu sou brasileira. Aí você...
Aí que você tem que mandar. Assim, caralho, não, eu jurava que você não era. Tímido, não faça isso, hein? Cuidado. Estão rindo aqui desse meu chaveco. Vocês não sabem quando eu era jovem. Atitude é tudo, cara. Exato. É que assim... Você é pick-up artist, né? Não sou, mas eu era feio. E quando você é feio, você tem que se virar no papo furado. Então... Sim, você conhece o método Mystery? Conheço. Conheço. Jogo direto, jogo indireto. Você conhece? Claro. Louco, todo mundo aqui com o Arthur também. Social conhece tudo, filho. Caralho. Esse universo aí. Porra, ó. Blake. Não, pera, tem o... Sabe o que eu achava o melhor deles? Era o que era anterior ao Mystery, é o que fazia programação neurolinguística. Nossa. Eu era um chavequeiro bom, cara, quando era jovem. Depois passou. Você lia essas coisas pra fazer o chaveco? Eu li o The Game e aí depois o Método Mystery. Entendeu? Mas eu já... mais longe. Você foi? Nossa, eu entrei nesse universo. Ainda bem que eu saí. Mas é muito funcional, porque você sabe que aquilo ali, só um comentário, aquilo ali tudo se baseia em psicologia. Sim, pura. É PNL, psicologia. São estruturas básicas pra você vencer a timidez. E o cara vai fazendo regras de 3. Tem a galera do universo Pua no chat. O pessoal é todo... O cara falou Neil Strauss e tal. Só comentando aqui dessa parte de a audiência até aumentou quando entrou nesse assunto de chaveco. É só isso, a galera só quer esclevação. Não, mas assim, só comentando disso aí, quando eu soube dessas teorias e tal, isso estava rodando no mundo em 2004, 2005, e era um período que eu era jovem e eu tinha uma balada, né? E eu via eu aplicava, porque, mano, eu tinha uma balada, então eu ficava basicamente o dia inteiro, que a noite inteira, aplicando. E pra ser honesto, eu ficava... Não ficava em camarote, eu ficava jogando no baixo clero lá, atacando e tal. E uma das coisas que os caras falam muito é o do peacocking, ou pavonear. Sim. Que eu acho isso fake aqui. Isso funciona muito nos Estados Unidos. Eu também acho. Aqui não tem o menor sentido. A gente não gosta do sujeito arrogante. Isso. E também porque as pessoas, elas gostam de aparentar um status social muito claro ligado a dinheiro. E lá, como a coisa é um pouco mais igual, isso não faz muita diferença, então o cara parecer um doidão muda. Ali se o cara fala, eu vou vestido de Mickey pra balada. Não, o Mystery ia com os anéis, isso. Assim. Bom mesmo era o Julian Blank, esse é o teu melhor método. Agora tem umas que até. A dança na balada, o Júnior tá sabido aí com as danças aí do Vamos grande lá? mestre Vamos ministros. Caio Cuba mandou 27,90. Os votos do Bolsonaro não são transferidos para a terceira via nas pesquisas por causa da descrença na própria pesquisa, não? Talvez isso mude na eleição. Não, eu só achei... Você viu isso aí? Os eleitores... É o seguinte, os eleitores do Lula... Num cenário Bolsonaro versus outros candidatos, os eleitores do Lula migam todos no cara que vai enfrentar o Bolsonaro. Então qualquer um, se você me colocar na pesquisa, não tô zoando, se me colocar na pesquisa, eu ganho do Bolsonaro no segundo turno. Então, ou seja, o eleitor do Lula, ele não gosta, ele é bem menos ideológico. Ele vai votar, não gostei do Bolsonaro, vai pau no cu do Bolsonaro. Mas assim, isso é um sinal de ideologia. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é o cara do... O cara, por exemplo, o cara mais pobre, o cara do Bolsa Família. Não, esse homem é ruim. Tá ruim, sim, também. Entendeu? Também. Mas pode também ser a questão ideológica, que é o fascista, sim. Então qualquer um que é um democrata, tem essas coisas. E do outro lado, o eleitor do Bolsonaro não vota nos outros candidatos contra o Lula. Não. E eu acho que isso pra mim reforçou uma coisa muito forte, que é há um amor ao Bolsonaro, há um culto ao Bolsonaro que pro bolsonarista é maior do que o antipetismo. Mas você sabe qual é o grande desafio que se depreende disso? Que os candidatos eles têm que arrancar o eleitorado do Lula. Mas como é que eles vão fazer isso? Tipo, como? Se o Lula vai disputar, como ele vai fazer? Sim. Diego Souza mandou 5. O Lula tinha que desistir. Não podia desistir. Diego Souza mandou 5. A evidência é que muita gente se identifica e vai continuar com o Bolsonaro é que até hoje ele não fez nada e as pessoas continuam defendendo. Isso é formidável. Isso é incrível, o cara não faz nada. Mas nada. é pra não dar o braço a torcer também. Tem muita gente que brigou com família, amigo, namorada, pelo Bolsonaro também, e agora, não, tava errado, ele é um bosta. Também. O investimento, como diriam os freudianos, o investimento libidinal na eleição do Bolsonaro. Emocional, material. Sim. João Carlos Oliveira mandou 20. Pergunta fora do contexto. Renan, nesse final de semana me dei conta que após as eleições do ano passado, o amável e querido Pavinato não apareceu mais com vocês. Por onde anda esse macho? Houve algum atrito entre vocês? Houve. Brincadeira não houve não, mas nunca foi seguir a vida dele. É isso. O Christian Vasconcelos você leu, né? Você leu durante a live. O Diego Souza você também leu. Rafael
Eduardo Monteiro da Silva, mandou 5. Ricardo, se Bolsonaro trocar o ministro da Economia e dar uma repaginada no discurso liberal, chega com chances de vitória em 2022? Cara, ele precisa trocar o Guedes por, sei lá, o Adam Smith. Eu acho que tem. Um gênio. Eu acho que tem. As pessoas ficam burras na eleição. Cara, assim, se o Bolsonaro tirar o Guedes, botar um cara que, de alguma maneira genial, faça um negócio extraordinário e funcione, eu acho que ele chega bem na eleição. A questão é que eu não vejo como este cara vai fazer isso. Não, assim, se ele fizesse, que mágica que ele vai botar, o mago que vai fazer isso acontecer. Flávia Schmil mandou $5. Muita narrativa, o povo quer entrega, ninguém quer Papo saber furado, mais de relações eu não acho que seja isso aí não. KKK, pra cima do que é certo, o povo já sabe do que é preciso. Eu não sei. O Bolsonaro tem 30% aí na aprovação. Não é 30 não, hoje já tá na casa dos 20 e pouco. É que ele apareceu com 30 numa pesquisa para presidente. Um quarto do eleitorado. Ainda assim é muita gente, não entregou nada, foi um péssimo presidente. PC Azevedo mandou $5 canadenses. A solução do Cirão das Massas é uma PPP com a Xerox e a causa da moeda, parceria público-privada. Né? Eu acho também esse discurso, quando você simplifica demais a abordagem do Ciro, uma coisa enganadora. Se você estiver discutindo com um cara cirista com esse papo, o cara vai lhe desmontar fácil. Não é assim, o Ciro quer pegar uma Xerox e meter dinheiro assim a toda. Ele não é um jumento, ele tem um plano. A questão é que, a meu ver, ele subestima as dificuldades políticas de implementar aquilo que ele imagina ser possível. Samir Arabi mandou R$10. Renan, em relação à candidatura do Sérgio Moro, vocês acham que o STF permitiria? Acredito que se ele oficializar a candidatura, o STF vai se movimentar no sentido de impedi-lo. O que vocês acham? Pura verdade. É isso, cara. É isso. O cara vai ser alvejado por todos os lados. Diego Souza mandou 5. Mas o que há de especial na comunicação bolsonarista além do dinheiro? Se fosse só comprar, todo o governo se comunicava com eles. Os caras não é são assim. bons demais. É que os caras são sujos, mas assim, eles são bons. É complicado a gente falar isso. Hoje tinha um rapazinho lá na falando um monte de barbaridade e a galera cai nisso. Porque os bolsonaristas entenderam uma série de coisas. Pra mim, eles entenderam assim, que as pessoas que seguem o Bolsonaro gostam do Bolsonaro. Que é possível você manter um discurso antissistema e uma prática pró-sistema. Que as pessoas querem torcer por coisas, sentir parte de coisas, e no Brasil isso nunca foi muito permitido. As pessoas nunca... Sabe aquelas clichês? O Brasil só se sente brasileiro na época da Copa, que ele põe uma roupa. Agora o Bolsonaro faz as pessoas vestirem verde e amarelo, pelo menos as pessoas dele, o tempo todo. Então esses caras percebem isso e eles foram criando instrumentos de comunicação baseado nisso, e eles vão testando os limites do que o público aceita. Que isso é uma coisa que, por exemplo, o Ayan fala muito lá nas teses dele, né? Que os caras vão testando a submissão, vão testando até a humilhação do próprio público nisso e vão indo. Cara, não toma vacina, o cara vai se matar pelo que eu tô falando, o cara... E ele vai indo. E aí esses caras, eles têm um misto de cara de pau com a regularidade de fazer isso o tempo todo. Isso é extrapolar limites que, por exemplo, eu não cruzei esse limite. Eu acho que é um limite assim, cara, você tá fazendo coisas que são escrotas pra caralho. Vale a pena, você dorme, eu sou um escrotaço. Tipo, 600 mil pessoas morreram. Tipo assim, você tem que ser um escroto pra você, entendeu? Aquele bosta daquele Nicolas, isso é coisa de filho da puta. Agora, o Goebbels também era muito habilidoso, né? Se eu for ficar listando picareta, o bandido... que era inteligente, cara, a humanidade cheia. Mas a pergunta que eu faço sempre é essa. Se o Goebbels não pudesse extrapolar tais limites, será que ele seria tratado como, nossa, o grande marqueteiro que ele era? Se o bolsonarismo ou o trumpismo não pudesse cortar esses limites? Acho que não, porque eles estariam limitados pelo jogo usual. Sim, que aí entra o ponto que é o desafio nosso. Porque a gente tem uma capacidade de comunicação e criatividade muito grande, só que a gente limita ela dentro das 4 linhas, né? Então a gente faz o que dá dentro do jogo, mas eu percebo que isso cada vez menos é suficiente. Isso você tocou num ponto fundamental aí. É tipo, a nossa comunicação, até em termos visuais, por exemplo, é uma comunicação muito bonita, muito bem feita, não sei o quê, não propõe absurdos, não vai para um esculacho total. Mas quando você vai para o esculacho total, você tem o retorno, né? Esse é o problema, você ficar sempre se segurando. Sim. Você lembra, né, que você mesmo falou, quando o MBL foi mais assim pro esculacho, foi em 2017, foi quando tinha mais retorno. A galera queria aquilo ali. O Will tá me ligando agora. Ô Will, eu tô ao vivo. Alô? Oi.
Fala, gordão. Beleza? Você tá ao vivo no News. Você tá ao vivo no News. Vou dar um recado importante aqui, ó. Eu recebi uma mensagem no Instagram aqui do Zeca Tatu no YouTube. Ele doou R$500 aí no Pix. Ah, eu sei, a gente já falou. Esse dinheiro aí é pra inteirar o ingresso da galera do Congresso. Tô a par. Pode me mandar. Valeu. Tô a par. Obrigado, meu gordão lindo. Era só isso mesmo, valeu. Gordão do MBL ao vivaço. Ah, é. Direto. Ele fez a live na sexta cor. Eu vi. Foi. Gordo fofo. Onde é que eu tava? Peraí, aqui. Marta Miriam Perim mandou 50, também aqui no Pimba. Admirados, excelente live. Obrigado. Guedes mais rico com a subida do dólar. Tem R$350 no Pix para a compra do instrumento para a nossa maravilhosa banda. Ah, nossa bateria é boa pra caralho. Estão ensaiando bem, hein? Ela viu muito pessoalmente, né? Ela tava Muito aqui. bom. O Jeca Tatu mandou 5 avisando que tem os R$500 pra gente dar para algum participante do congresso. Roger Oliveira mandou R$10. A impressão que eu tenho quando vejo vocês falando sobre o plano do Ciro é que vocês não conhecem as propostas deles. Vocês podem até conhecer, mas isso não transparece na fala de vocês. Não, eu conheço um pouco. Assim, não conheço detalhes não, mas conheço um pouco. Poderia até fazer um resumo aqui pra você. Daniel Caetano mandou 50. Desde o ciclo do café, o governo trabalha para beneficiar a elite com a valorização do dólar durante o boom das commodities e socialização das perdas na queda dos preços. A solução é majorar a participação da população no Congresso. Como? Mas eu concordo. A participação mais transparente da população. Zacatos mandou 25. Por que não chamam o Lobão para o Congresso do MBL? É uma das vozes mais sensatas no cenário. Podia até botar ele para tocar lá, ele e o Nando Moura. Pô, seria bacaníssimo ver um show do Lobão, viu? Eu gosto do Lobão como músico. Acho interessante. Heitor Gomes mandou R$10. Ricardo, razoabilidade não se vende em etapa eleitoral. Método moderado se faz após a eleição. Votos e engajamentos se constroem em corações em chamas e não cabeças equilibradas. Eu concordo plenamente. Concordo. Porém, você tem um detalhezinho aí. Se você, como um movimento nosso, que é um movimento que tem um grau de crítica interna muito grande, as pessoas olham o que a gente promete, elas ficam atrás do que a gente está falando e elas cobram muita coerência. Se você promete coisas irrealizáveis e eventualmente você ganha, você tem a bucha de realizá-las. E aí é que vem a questão. Que foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Então eu acho que você tem que ter, assim, você precisa de uma moderação na moderação. Ou seja, você tem que subir um pouco o tom, esquentar um pouco, porque senão o eleitorado, enfim, dorme, mas você não pode jogar a coisa num nível que você não vai conseguir entregar de jeito nenhum. Vitor Félix mandou 5. Acho que é apoio que ele quis dizer. Apoio que um desses ingressos fique com a Flaísa. Oi? Ele quer que um desses ingressos fique com a Flaísa. Então já ficou. É o cara que botou... Não. Ele disse que ele apoia que um desses ingressos fique com a Flaísa. Então você faz, você apoia, você dê R$290 e diga Flaísa. Aí, faça isso. Mas a Flaísa deu uma ideia boa antes. Chamar os reaças pra tocar no Congresso. Nossa. Mas falando sério, se você quer que a Flaísa vá, a Flaísa tá doida pra ir pro Congresso. Você bota aí um Pix de R$300 escrito Flaísa. Vai ser muito engraçado. Pessoal, comprem seu ingresso com desconto aqui conosco, aqui, tá? Manda 290 lá. Vou ver se chegou mais algum Pix aqui. O Eduardo Tenório mandou R$5. Saitama, aprova esse chaveco. Também já usei muito desses. Quem, quando jovem baladeiro, não era do padrão de beleza e tinha que ser criativo? Olha só, a Bruna Romanischi... aliás, eu tive uma grande intuição de vendas aqui, olha só. A Bruna Romanischi disse, ricos de plantão, me comprem aí. Olha aí. Qual é a ideia? O Hoje cara compra o dele e compra da menina do Nisso. Ó. Nossa. Uai. Como não? Já tá falando aqui, já foi. Você diz, eu quero, vou comprar. A Bruna, acho que tá no grupo do MBL de Curitiba. Tá eu segui porque eu acho o Romanischi é um nome, tipo... Eu acabei de seguir uma Bruno Romanischi, eu acho que é essa, no Instagram. Onde é que eu tava? Flávio Schmeil. O pessoal tá reclamando que eu falo errado sobre o nome. Schmeil, Camila Brixel. Flávio Schmeil mandou $5. Mais skin, menos filosofia e blá blá blá. Mais skin, porra. Ok. Não quero saber. Mais o quê? Mais skin.
Mas Ele não assim, quer é saber de outro estilo, conversa, isso aqui é um programa de não. análise, cara. Cala sua boca, que aqui. É. São os quinzistas, aí eu tenho quinzista puto que eu falei numa live que ele é gordo. Eu fiquei Porra, pensando, vocês acham que o que é magro? Ah, Que é? negócio é esse? Decode Paradise mandou R$10. Hahaha, eu tô mandando por causa da imitação ao Van Hatten. você não quer morar em outro Brasil! Você quer morar em outro... Você concorda? Eu, Marcel Van Hatten, do Novo, um partido democrático, assim como o nosso presidente Bolsonaro, que tenho críticas, mas importantes concordâncias nas reformas, né? Ah, tá bom, hein? É. Você refinar um pouquinho. Falando que o Renan tá começando a... Ele é bom imitador. Se ele Ele é bom. investisse, ele ia virar A gente tem André dois Marinho, bons né? imitadores aqui. Tem o Renan e tem o Renato. O Renato é muito bom. O Renato é bom também. O Arthur é muito bom também. mesmo? Eu O nunca- Arthur, nunca o Arthur, puta, Ah, o eu só vi Arthur... ele imitando a Janaína. Pô, Da Janaína deixa é eu muito ver, bom. deixa eu ver da se ele me Janaína. atende. Vou pedir pra ele imitar Ah, da Janaína é muito bom. Quer ver, ó? Nossa, da Janaína é muito bom. Puta, eu vou fazer ele imitar a Janaína. Não, tu vai perturbar o cara. Ele imita a Rapidinho. Janaína Pascoal, meu Deus. Tá vendo o que Vamos acontece ver. quando você é um deputado do MBL? Você é perturbado na sua noite pra imitar pessoas aleatórias aqui pra vocês. Ai, ai, ai. Ah, não me atendeu. É. Deve estar tomando whey. Vai, vamos lá. Tá carregando peso. Onde é que eu tava? Nils Alexandre Bergster mandou R$10. Tô vendo alguns liberais dizendo que entre Lula e Ciro votariam no Lula, porque não gostam das propostas econômicas de Ciro. Economicismo é uma desgraça. Não, assim, é compreensível. É compreensível. Não, é compreensível. O Lula tem, no primeiro mandato, um mandato mais alinhado ao liberalismo do que o Ciro, que quer mudar a coisa toda. Dá pra entender. Marcelo Bueno mandou R$5. Precisamos trazer a Flaísa para o Congresso. Ela é a celebridade aqui e precisa estar presente. O Renan Pálido ao vivo não vai ter preço. Nossa, que... A pessoa é muito gado, né? Olha, o que eu sei é o seguinte, a Flaísa está com uma propaganda lá no Instagram dela, vocês procurem Flaísa, que ela tá lá com o Pix dela pra vocês pagarem a passagem. Paga a passagem pra Flaísa, pô. E bota o ingresso aí, ela vem. Vai ficar perto do amigo. João Antônio Rasboni Garcia mandou R$20. Por que vocês não treinam, vendem a inteligência de comunicação digital para pontos focais que são alinhados em resolução de país, porém que são mais extremados para que o MBL possa regular a temperatura e direcionamento da crítica? O Nossa, quê? eu não entendi nada. Que é isso, mano? Ó, Parecia... porque eu sou- Oi? Já tem uma Sabe, tá dificuldade de parecendo? ler, né? Uma vez, cara, eu pra pagar de inteligente comprei aquele livro do Guy Debord. Deus, e a Sociedade do Espetáculo. Nossa, mano, e ele tem Famosíssimo. essas frases gigantes com Bem as difícil, formulações, assim, você... Mas o Renan dá uma dessas aí também. Principalmente quando ele tá entrevistando alguém de fora, algum político importante, ele dá uma dessas aqui. É, Ele gosta. mas por favor, diga como é que é. Pra vocês, por que vocês não treinam, Treina. vendem a inteligência de comunicação digital para pontos focais que são alinhados em resoluções de país, porém que são mais extremados, para que o MBL possa regular a temperatura e direcionamento da crítica? Ah, sim, eu continuo não entendendo. Sim, desculpe. Faça outro pimbo mais simples. A sociedade de consumo reificada pelos valores da produção se mas perde no Guy Debord tem espetáculo. sentido. Ainda que Porra, seja- mas é assim, você tem que quase ficar... achei um sentido aqui, mas é que eu sou muito burro, eu fico perdido na Não, segunda frase. vamos continuar, vamos continuar. Parece o Fiuza, faz uma resposta do Fiuza. aí, Vamos né? continuar. Marisol Vinha mandou R$10,90. Imita o Gadriles chato pra garai. Eu nunca tentei imitar ele, teria que pegar aqui. Eu só sei imitar o Marcel Você sabe Van Hatten. imitar o Luciano Hang também. Oba! Não, assim, não é uma boa imitação, é só tipo um trejeito, é uma caricatura. vai na resta, É. rosa. O Ricardo Muçulmano não confio! Nas lojas Avan você terá, porém, direito a comprar coisas lá numa boa! Desconto para o muçulmano! É que eu gostava de imitar os quadros de humor do Hang, Era muito que bom. tem uma coisa, que é gênio, eu já falei isso várias vezes, do humor de monossentido, Monossentido. que é uma criação, assim, é o mínimo denominador comum, né? Por exemplo, assim, ó, vamos lá, vamos supor, vamos lá, deixa eu pegar aqui... A pessoa fica reclamando das minhas leituras aqui. Eu tenho que treinar a leitura de pimba. Puta que pariu. A galera tá dizendo que o Júnior é analfabeto. Não, isso eu sou. É. O que o Renan tá fazendo? Ele tá tentando descobrir uma piada Vou de tentar monossentido, fazer mas uma é piada muito- de monossentido.
Piada de monossentido. Essas piadas clássicas do Luciano Hang. Tipo, ele aparece como palhaço, não sei se você já deu exemplo, ele aparece como palhaço. Sabe por que eu estou como palhaço? Porque todo brasileiro é um palhaço! Luciano, muito bom! Que gênio! Pessoal, tem uma melancia aqui sobre esta mesa! Vou cortá-la! Atenção! Aí tem uma cara da Marina Silva colada na melancia, assim. Por que uma melancia? E aí no chat as velhas... Luciano, conta, por quê? Vou contar por quê? Aí ele corta no meio. Porque ela é verde por fora e vermelha por dentro. Ela é uma melancia, entendeu? Uma melancia, é isso! E o do Haddad, você viu do Haddad, que é melhor? Não. Que era o seguinte, ele foi num lugar que tinha um poste, e aí pra ficar mais claro, ele colou a foto do Haddad no poste. Você sabe por que eu estou ao lado deste poste? Você sabe quem é este poste? Não, o que é o poste? É o Haddad, porque ele é o poste do Lula! É um gênio. Pois é, É um aí gênio. tem milhões de pessoas na live. Assim, as pessoas acham... Meu Deus! Aí a gente percebe assim, estamos fazendo tudo errado. Porque a galera que curte humor de monossentido, a galera que, porra, mano, assim... É um humor de monossentido. E sabe qual é o pior? No humor de monossentido, o momento de tensão, ele já tá resolvido. Tipo assim, por que eu tô do lado desse poste? Tá a cara do Haddad com o poste, ou seja, a pessoa já decidiu. Só que ela não entendeu, entendeu? Então, puta que pariu, aí fudeu, entendeu? Porque ele já responde assim, sabe? E por que eu sou um palhaço? Teve no circo. Também, que ele, por que estamos aqui num circo? Ele botou um picadeiro assim, por que? Por quê? E ele vestiu de passo, porque o brasileiro é um palhaço nesse circo! Porque o René é careca! Porque ele perde os cabelos que eu vou Exatamente. Calma, isso teve um pouquinho de interpretação. Teve um pouquinho. Tipo assim, é uma foto minha, mais complexo. irritado. Uma relação causal, tem que ser uma coisa muito óbvia. Ele é careca porque ele é careca. Exato. Entendeu? É o monossentido, é um sentido só. Você pode porque ele é o bote. É tipo o professor Ricardo falar, cabum! Essa foi boa, essa foi muito boa. Então vamos lá. Nossa, eu não sei ler esses negócios, o pessoal fica... Maelaua 2 mandou 50. O grosso do potencial do movimento não se perde por conta da nossa postura ou do nosso discurso, mas sim porque a imagem pública do MBL é construída pelas mentiras dos nossos adversários, que tem muito mais alcance do que a nossa comunicação. Mas depende também, porque quando o pessoal tava falando muito do MBL nas últimas semanas, aqui tava bom também. O pessoal mas lógico. conhece, gente. Todo mundo, assim, falar mal de você também é falar de você. Mas ele tem um ponto. Porque eu acho que é esmagadoramente mal, Sim. assim, considerando globalmente. A gente tem, uma resistência muito fiel, mas assim, é esmagadoramente ruim. Porque é todo PT, todo Bolsonaro. Mas, por exemplo, quando todo mundo conhece, pelo menos. Conhece, E que quando sai da bolha, por exemplo, o Kim, quando saiu da bolha com aquele projeto Privilégio. O pessoal conhece de Não, uma e forma quando vai em positiva. podcasts e coisas pra galera fora da bolha, a receptividade é maravilhosa. É tipo o Kim levando uma daquela menina lá. De Vênus. Nossa, viralizou de um jeito. Sim. Ela tá fazendo podcast pra falar desse fora que deu no Kim. Né? Mas sim, eu queria entender assim, porque outro dia eu tava indo assistir um vídeo no YouTube e aí apareceu um vendedor de curso de chaveco fazendo uma análise do como o Kim chaveca mal. Só que eu queria entender. Cara, Eu só queria entender que eu nunca assisti pra valer. O Kim chavecou a menina de verdade ou o Kim só tava brincando de chavecar ela? Uma brincadeira chavecada, entendeu? Tipo, é brincadeira, mas se não for, Ai, então assim. Daí ele fez uma cara de cu ainda depois que... É. Não, é que na verdade o fora dela foi muito mítico, assim. Ela levantou os braços, levantou a cabeça. É que impossível. Ela ficou Que numa impossible, posição- é. impossible, né? É. Ela ficou numa posição assim, que É, ficou e ele- esteticamente bonita, entendeu? É. E ele com a cara de cu e ela Ah, a assim... menina foi esperta, né? Mas assim, porque ele realmente me pareceu confuso no chaveco ali, não entendi, velho. Vamos lá. Maelaua 2 mandou mais R$10. As pessoas pensam que o MBL é fascista, tem sede de poder, são moleques inexperientes e sem tato político. Criamos fake news, somos bolsonaristas ou esquerdistas. Como fazemos para corrigir essas mentiras? Você tem razão. Tem uma quantidade gigante de acusações no MBL que estão de pairando na O sociedade. MBL abandonou, Difícil. especialmente em 2019, um público que nos dava uma capacidade de penetração no debate público gigante, que é o público histérico. A gente optou por não ser histérico. A gente foi pro nicho
E a gente é extremamente importante no nicho. Só que o nicho, ele paradoxalmente representa, em termos de pesquisas eleitorais, uma parcela muito grande, só que desengajada. Então é um paradoxo. O nosso nicho engajado é menor. E não tem assim muito que o MBL possa fazer para mudar através desse nicho. A não ser que essas pessoas desesperadas de um lado ou de outro venham a, entendeu, flertar. Que é o que eu acho que vai acontecer. Eu também em acho. 2023. É Yasmin o nome da menina. O pessoal Isso, tá mandando. Yasmin. Ira do Leão Homem mandou R$10. No humor de monossentido, o punchline vem antes do setup. Isso, Olha. exato. Na verdade, eu entendi. Ó, o Arthur me ligando. Arthur! E aí? Eu tô ao vivo no News, eu ia pedir só uma coisa. 2 imitações tuas, rapidinho. Uma da Janaína e uma do Álvaro Dias. Olha, Renan, nessa casa. Esse presidente, sabe, ele tem esse jeito, mas ele não quer bem o mal do país, sabe? O jeito que ele invade o Congresso é diferente, sabe? Na época do PT, a Dilma, ela, sabe, ela não respeitava essa casa. Agora o Bolsonaro, você veja, ele é cara, sabe? Ele é cara, é diferente, sabe? Agora o Álvaro Dias. Veja, pra combater a corrupção, só há um nome nesse país: Sérgio Moro. Agora o Reni, por favor. Meu, cara, você sabe que pra fazer isso aqui, cara, o que a gente tá fazendo aqui, entendeu? É que o Reni precisa, o Reni tem toda uma encenação, a boquinha dele, as mãozinhas dele, ele sempre fala assim, porque, meu, veja, você não sabe o que pode acontecer, cara, entendeu? O dele tem uma encenação toda que tem que ser feita. Tem mais algum aí, cara? Outro dia você estava imitando na sexta-feira, eu vi umas imitações. Tem o Melão, né, cara? Mas o Melão ninguém conhece. Ninguém conhece. O Adriles, vai. Puta, o Adriles eu tinha que ouvir, eu nem lembro mais. Como é que é mesmo? Puta, não lembro, velho. O Adriles tem que. Puta, o Adriles eu tenho que assistir e lembrar. Depois eu faço ao vivo aí no News, eu prometo. Fechado. Desculpa atrapalhar você, foi só pra fazer imitação mesmo. Valeu, abração. Até mais. A da Janaína é um Nossa, quadro. Ele deveria imitar no Congresso. Seria muito engraçado ele conversando com o André Marinho, a Janaína com, sei lá, o Bolsonaro. Pessoal, terminamos o programa? Não, tem mais? Então vamos lá, vamos Então lá. vamos Eu tô com um pouco de acelerar, dor no já rim. tá... Juscelino, Certo, no rim? Um pouquinho, não Eita. sei o que é. Eita, nós. Juscelino Kubitschek mandou R$10. O Renan falou que não teve atrito com o Pavinato, mas eu ouvi falar que o MBL é um espaço que não aceita gays. E que não vai em manifestações organizadas pelo MBL. Acho nada a ver, tanto gay. Nossa, só tem MBL, gay aqui tem- nesse programa. Na Olha, verdade, assim, o MBL só tem viado. só tem gay, mano, nessa porra, assim. Na verdade, assim, Tem um monte. tá faltando o MBL tinha que ser mais inclusivo com héteros. Essa porra. Só tem, assim, tô sendo injusto? Não. É verdade, mano. A gente falou É, hoje um que o monte. MBL foi numa balada gay, né? Hoje à É. tarde, com o Cuco Pola, Gabriel Pode ser. Monteiro. Vamos lá, Marisol Vinha mandou R$27,90. O André Guedes vai no Congresso, ele é genial. O Fiuza com dentes verdes ficou hilário. Nossa, ficou muito bom. Aliás, o canal do André Guedes, mano, tá muito bom. Agora tem o resto dos Pix. Vamos lá. Uma pergunta. Falaram que é o whey. O whey da dor no rim? O whey força o rim? Só se você estiver tomando uma quantidade absurda e não beber água. Se bem que você não gosta de beber água. Mas eu tô você tomando, tem ó. problema de rim. Eu tenho, por isso que eu tô com dor nesse rim aqui. Fábio Bordeaux mandou cuidado. R$15. Ciro com vice de direita teria suporte. Não sei, talvez. André Levi Pereira mandou 30. Fala galera do News, aqui é o André de Pirassununga. Não vejo a hora de chegar o dia do Congresso. Super animado aqui. Opa! Yuhu! Isso aí. Giovanni Pérez Franco mandou 5. Renan, minha família é espanhola. Bora montar uma união da Bavária contra os indo-europeus? Eu vou com o touro e você vai loucão de vinho. Uma união da onde? Da Bavária? E ele Que é espanhol? Bavária? Por que Bavária? Bavária não é na Alemanha, pô? Acho que na Alemanha, né? Bavária. É. Você conhece essas coisas? Eu não sei. A Bavária não tá bem longe da Espanha. Você gosta de pagar de português, hein?
Não, mas eu tenho nacionalidade portuguesa. Nossa, eu não acredito que aconteceu isso. Eu acabei de ver um pix aqui. O que, ó? Gabriel Dias de Couto mandou um 290 de um ingresso para a Flaísa. Caralho, a Flaísa venceu. Flaísa, você ouviu isso? É. Venceu sua primeira parte, hein? Teu ingresso tá feito. Venceu sua primeira parte. Agora você tem que se virar pra chegar. Ah, ela tem... É uma A saga, viagem, né? É verdade. Tá difícil. A saga de tem que Flaísa. lutar, hein? Nossa, tem que começar a ir atrás desses ingressos que doam, assim, né? A gente tem que... É. Vamos lá. Eu já tô com essa Não, ideia. eu digo, ir atrás de identificar. Eu já estou com essa ideia. Tem várias Saindo meninas daqui, tem que que curtem avisar o o MBL, os caras pagam, elas vão. Pronto. Gabriel Viveiros Rodrigues mandou 5. A pergunta que não entenderam. Vocês já fazem com a Academia MBL, embora não inflamado? Não entendi. O Bruno Casé tá aí, nós é trouxa. Vocês são trouxa, rapaz. Será que não é trouxa, não? Você é esperto. Jefferson Tertuliano Ferreira mandou 5. Só porque do nada resolveu ligar para Arthur para fazer uma imitação. Então é isso aí. É isso aí. Programa muito bom, acabou. adorei. Podia ser maior audiência? Podia. Chegou a bater um pico de 2.4, mas a vida é assim. Junito, muito obrigado. Amanhã tem especial Débora Barbosa. Amanhã tem especial Débora Barbosa, até porque a gente vai abordar no especial Débora Barbosa amanhã à tarde. Inclusive a interpretação dela, ela tem a teoria de por que caiu o Facebook e o WhatsApp. É, boa teoria. Mas você já viu? Não, Então mas eu veja, soube que tem. Tem que reagir. É. Galera, valeu e fomos. Goodbye. Peraí. Ainda tá ao vivo?